Bom, pessoal, segundo episódio começando aqui do Leilão Podcast. A gente tá inovando. Teremos, né, um convidado mega especial, meu amigo de faculdade, meu amigo pessoal. Conheço a história dele desde o começo, de fato. A gente começou mais ou menos juntos ali, né? Eu na parte de leiloeiro, ele como advogado. Mas antes de mais nada, tô aqui com meu fiel escudeiro, parceiro, irmão, Daniel. Isso aí. Vamos lá, mais um episódio e o convidado aqui já começamos com a régua lá em Nossa, cima. nível alto, hein? A gente já chegou assim, fazendo gol, né? Com o Neymar voltando pro Santos, mas a gente trouxe um jogador ainda mais caro aqui. E fico feliz que ele não tá cobrando ainda, né? Ainda não tá participar. cobrando, não tá cobrando. Não, e o mais legal, vocês viram, eu fiz um post agora há pouco, né? Ele veio na surpresa. No post eu até falei que no mercado de leilões nunca tinha acontecido isso. Alguém vinha pro podcast sem saber que tava indo pra um podcast. Mas na verdade, pela nossa amizade, pela nossa parceria, deu certo, ele veio e, pô, tá aqui, foi surpreendido e tá aqui, ó, tá conosco. O grande, excelentíssimo doutor Bruno Brandi. Nossa, que honra, hein? Muito obrigado pela presença, de vocês que estão aí escutando a gente, pelo convite principalmente, de fato foi uma surpresa. Eu achei que fosse até venda de aqueles negócios de pirâmide, sabe? Eu fiquei preocupado no começo, mas aí eu falei que não, acho que não vai ser. O próximo convite meu, surpresa, vai ser assim. Acho que não vai ser, eu fiquei mesmo tenso. E a hora que eu cheguei aqui, eu fiquei encantado, cara, com a ideia. É muito importante para o mercado de leilão você ter pessoas que são capacitadas e que são referências nas suas áreas, fomentando o estudo e o crescimento da leiloaria no Brasil. Infelizmente, o nosso país não está tão evoluído com relação à leiloaria como outros países, como Estados Unidos e como Londres, que tem casas de leiloarias que são centenárias, mas eu tenho certeza que a gente está caminhando para lá e o podcast de vocês vai ser uma referência no mercado da leiloaria. Muito obrigado pelo convite, cara, de verdade. E eu não sou tão referência assim, eu sei um pouquinho só de leilão de imóveis. Pô, eu te conheço há mais de anos, Brunão. Bom, eu vou contar primeiro, antes de perguntar como é que ele é, quem é o Bruno, como ele chegou até aqui, o que ele fez na vida dele pra estar nessa cadeira, pra estar na cadeira do escritório dele, eu vou contar como eu conheci o Bruno. O Bruno, a gente se formou na faculdade de Direito em Santos, na Católica de Santos. Ele era da outra sala, eu era da sala A, ele da sala B. E, cara, toda vez que eu ia na biblioteca, e eu não era muito fã de biblioteca de ir lá estudar como ele, né? Ele tava lá, o cara era estudioso, a palavra nerd, ele era nerd, né, dizer assim. Mas ele era um nerd descolado. Era um cara gente boa, pega onda, surfista. Eu tento, né, cara? Surfa bem. A gente já fez, né, umas parcerias assim. Eu já paguei ele em prancha, ele já me pagou em prancha. Olha só que loucura. Então a gente já trocou pranchas, né? Mas é isso aí, Brunão. Conta assim, quem é você, como você chegou. Beleza. Bom, de fato conheci o Adriano antes de pensar em trabalhar com leilão de imóveis. Na verdade, antes de pensar em advogar, o meu sonho sempre foi ser juiz. E aí, por isso, eu sempre estudei muito. Desde o meu primeiro ano da faculdade, eu visito a biblioteca todos os dias, de segunda a sábado, né? Porque minhas aulas eram até sábado. Isso foi indo até o 5º ano, e aí tive a oportunidade de passar na OAB durante o 5º ano. E aí foi quando eu vi o Adriano já com mais frequência. Ele ia para a biblioteca de fato, mas durante o 5º ano ele visitava lá, Mais talvez pouco, né? tanto quanto eu, talvez. Na época da OAB, sim. Na época da OAB foi difícil. Com certeza. Com certeza. E aí a gente se encontrou lá na faculdade e foi um amigo que a vida me trouxe, né? Foi um amigo, um mentor, ele me ensinou bastante coisa sobre leilão, sempre foi uma pessoa muito perspicaz, mas eu não tô aqui para falar sobre ele, eu tô aqui para falar sobre mim. Hoje a meta é o Bruno, né? Hoje sou eu que vou falar. No episódio anterior a gente já contou sobre a minha então pessoa, tá tudo certo. Eu conheci na faculdade e ele falou para mim, pô, tô trabalhando com leilão de imóveis. E na época eu tava estudando para concurso, eu falei, cara, que cara maluco, né? A gente nem aprendia isso na faculdade, nem se falava sobre leilão de imóveis na faculdade. E eu falei, bom, beleza, vou continuar estudando aqui. Aí passei em alguns concursos, alguns só na primeira fase, outro passei no concurso como todo. E optei por advogar, comecei a advogar no dia 11/11 de 2011, então para mim é uma data bem cabalística. Esse ano eu faço 14 anos de advocacia. Em fevereiro desse ano, ou seja, nesse mês, eu faço 13 anos advogando em leilões de imóveis. Olha lá. O meu primeiro cliente de leilão veio como presente, cara. Você pode não saber, mas essa participação nesse podcast, para mim, é um presente de aniversário de 13 anos atuando com leilão de imóveis. O meu primeiro cliente foi uma indicação de um antigo chefe meu. Ele arrematou 50% de uma unidade, uma casa numa rua aqui na cidade de Santos.
E aí o leiloeiro falou pra ele que era um bom negócio. E aí ele comprou metade de um imóvel. E ele não sabia que E era ele não, metade. e ele não sabia que era metade. Na verdade, talvez até soubesse, mas ele, na ânsia de participar do leilão, de fazer uma boa oportunidade, de participar de uma boa oportunidade, porque tem muito disso, né? Você não quer perder boas oportunidades. E às vezes, esse gatilho da escassez, né? Que, puta, o leilão encerra agora, o leilão encerra em 20 minutos, né? Encerra em 3 minutos, faz com que a gente tome algumas decisões que são impensadas. Nesse caso, foi uma decisão impensada, mas que bom que ele tomou essa decisão. Foi o meu primeiro cliente de leilão, é um grande amigo meu. Ele é meu cliente até hoje, então foi o meu primeiro e é meu cliente há 13 anos. Isso mostra aí que o nosso trabalho tem sido bem feito. Porque se fosse um trabalho ruim, o meu cliente de 13 anos já não estaria mais conosco desde então. Ele já arrematou outros imóveis, Outros então. tantos imóveis, cara. Já arrematou outros tantos imóveis. E foi o cara que me deu uma oportunidade, né? Eu era um menino de 23 anos de idade, não tinha barba na cara, não tinha absolutamente... Era criança, cara. Tinha acabado de me formar. E ele falou, cara, você me ajuda a regularizar esse imóvel? Eu falei, claro, com certeza. Ele, quanto você vai cobrar? Foi a primeira pergunta que ele fez, né? O que se pergunta para um advogado. A primeira pergunta que você faz para um advogado é quanto ele vai cobrar. E aí eu falei, cara, eu nem sei o que eu vou fazer, que dirá o quanto que eu vou cobrar. Para mim, você está sendo muito corajoso de me contratar. E aí ele falou, Mas só perguntando, você era CLT dele, não? Não. Eu fui contratado por ele para resolver esse problema de leilão Mas especificamente. ele já não era teu chefe? Não era. O meu chefe indicou esse cliente para mim. O teu chefe. E foi o primeiro caso da vida. Foi o meu primeiro caso da vida de leilão de imóveis. E aí ele falou, sabia que se fosse um cara... Eu falei pra minha secretária, se você fosse um cara inteligente, você ia falar isso. Eu falei, cara, que conversinha, né? Pô, que é o menino advogando de graça pra ele, nem precisa. Eu já falei que eu não vou cobrar nada. Processo físico ainda. Processo físico ainda. A gente tá falando de 2012, fevereiro de 2012. Os processos ainda eram físicos, a gente não tinha a digitalização dos processos. Isso começou, se eu não estiver enganado, em 2013 para 2014. 2014. E aí, a gente tava, não sei se você se lembra, a gente vivia o boom imobiliário. Na época se falava da Bacia de Santos, da Petrobras, que ela vinha para Santos. Pré-sal, isso aí. Época da Dilma, aquela loucura. É isso aí, cara. E aí, se comprava qualquer coisa e se vendia, se fazia muito dinheiro. E ele viu uma oportunidade de arrematar um imóvel de leilão, comprou sem saber o que estava fazendo. Foi pelo preço, né? Foi pelo preço. O leiloeiro falou que era uma boa oportunidade, porque de fato estava barato. Não ia ter concorrência, porque de fato você não vai concorrer. Quem quer comprar metade do imóvel? Bom, ele comprou essa metade desse imóvel e me deu a oportunidade de resolver o problema para ele. E eu encontrei alguns anjos na minha vida. É inevitável, para você ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que encontrar pessoas que te orientam quando você não sabe que caminho tomar, né? E aí eu encontrei alguns anjos em alguns cartórios judiciais e órgãos públicos. E eu chegava com toda a humildade do mundo, eu falava, olha, eu não tenho a menor ideia como eu faço para expedir uma carta de arrematação. Como é que eu faço para expedir uma guia de TBI? Né? Eu cheguei lá na prefeitura e falei, como é que expede uma guia de TBI? O que é uma guia de TBI? Porque eu nunca tinha estagiado, nunca tinha trabalhado como advogado. Foi a vida inteira em órgão público. Trabalhei no Ministério Público Estadual, na Magistratura do Trabalho, no Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal como concursado já, né? Porque é concurso de estágio. Então, eu não tinha a menor ideia, cara. Eu não sabia como preencher uma guia judicial para peticionar. Porque a gente não aprende isso na faculdade. E normalmente quem nos ajuda nessa área é o cara do balcão, né? Uhum. É o cara de frente. Não é o, não é o juiz, não é o registrador, é o cara do balcão. Foram esses daí que me ajudaram. Foram os anjos que me ajudaram. Foram as pessoas que estavam lá com a barriga no balcão, que são escreventes. Dei sorte de encontrar também juízes que foram imparciais a todo momento, que foram pessoas justas e educadas e cordiais. Que legal. E isso fez com que a área de leilão começasse a engrenar na minha vida. Eu, por óbvio, me considero um pouco esperto. Vi o cavalo selado passando na minha frente. Falei, cara, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Não, tu é o inteligente descolado. Você é o inteligente descolado. Cara. Inteligente descolado. Eu não deixei a oportunidade passar, cara, porque a gente estava no boom do mercado imobiliário. Tinha um monte de gente participando de leilão ou querendo participar. Só que eu não sei se vocês lembram, em 2012, 2011, 2013... O Código de Processo Civil tinha acabado de mudar, tinha sido uma alteração legislativa em 2009, o Código de Processo Civil tinha mudado em 2009, permitindo que o leilão passasse a ser eletrônico. Não, foi quando surgiu o Grupo Lance. Foi quando surgiu o Grupo Lance. Em 2009. Foi isso aí. O provimento 1625. Esse mesmo. Aí que a concorrência começou a jogar firme. Foi quando a concorrência começou a jogar firme. Então, exatamente. o mercado de leilão começou a ser democratizado
e tinham poucos players de leilão de imóveis na Baixada Santista. Na verdade, tinham 4 players na Baixada Santista. Um deles, Dr. Márcio, infelizmente já falecido, saudoso Dr. Márcio. Você diz de advogados, de advogados, né? De advogados. Já tinha pessoas que arrematavam, tinham diversos investidores que arrematavam, mas eles estavam sempre na mão dessas 4 pessoas, né? Eram os assessores, né? Eram os assessores, os advogados assessores. E aí, eu não sei se vocês lembram, o leilão era físico. Sim, no átrio Presencial. No átrio do fórum, presencial. E foi aí que eu comecei minha jornada de leilão. Eu não sei se eu já posso continuar falando, eu já vou seguir. Lógico. Não, conta, tem que Então, contar. beleza. Hoje é contar a sua história, a gente quer entender, quer te ouvir. Como é que foi isso, cara? Na época, o leilão, ele era... O leilão era físico. E o leilão trabalhista, ele acontecia toda terça e quinta, na primeira e na última terça e quinta do mês. Lá na Barra Funda. Lá na Barra Funda, né? Então, na Marquês de São Vicente. Na Avenida Marquês de São Vicente. E tinha um cafezinho, hein? Era por isso que eu ia. Então, o que acontecia? Não existia livros de leilão. Na verdade, existia um livro de leilão que eu lembro de ter lido, do Elcio Kronberg. Dr. Elcio Kronberg é um leiloeiro, se eu não estiver enganado, do Paraná. Paraná, parece conhecido nosso aí. Do Paraná. Grande e ele tinha leiloeiro. um livro de leilão que ensinava leilão para leiloeiros, não para advogados que investiam ou para investidores. Era um livro voltado para leiloeiros. E aí eu lembro que eu comprei esse livro, cara, uma bitela desse tamanho aqui de documento, de informação para ler. Eu comecei a ler o livro, li o livro todo, eu falei, cara, preciso entender na prática como é que é. Fui pro TRT, ia toda terça e quinta, né, na primeira e na última semana do mês, para acompanhar os leilões, só que eu não tinha nem dinheiro nem cliente, né, para arrematar esses imóveis. Eu ia para assistir e para aprender. Então eu ia, tinha a sorte de ter o cafezinho, como o Daniel lembrou. Então eu ia... A gente fez esse leilão lá e era assim, tinha gente que ia lá só pra tomar o cafezinho. Não o cafezinho, mas pra fazer o network, não pra participar. Uhum. É só pra ir lá estar presente, fazer o network. Então o cafezinho ficou famoso. Ficou famoso. Das 10 a meio-dia, né? Era o cafezinho. Isso aí. E aí eu chegava super cedo, subia de ônibus pra lá, pegava o ônibus, saía do terminal aqui de Santos, caía no Jabaquara, aí pegava lá a linha azul e depois linha vermelha, se eu não estiver enganado. Começo do estagiário, né? Começo do estagiário, cara. Sim. E já era advogado e tal, então administrava o escritório, que fazia um pouco de cada coisa, porque quando você começa é clínico geral, mas já trabalhando com leilões de imóveis, né? Um pouquinho de leilão de imóvel eu já estava aprendendo. E aí fui lá, passei um ano subindo e descendo para São Paulo sem um cliente pedir nada, cara, só para entender como é que funcionava. Aí, por óbvio, não ia só para ver o leilão, né? Eu acompanhava os processos também. O que estava sendo decidido pela Justiça do Trabalho? Naquele primeiro processo que eu fui ver em fevereiro, o que foi que o Poder Judiciário disse sobre expedição de carta de arrematação, sobre expedição de mandado de admissão na posse? Como é que era lance parcelado? Não era. Na época, acontecia um negócio que era muito doido, não existia isso, que os advogados peticionavam no processo e falavam assim, eu quero comprar esse imóvel pelo valor da avaliação. E alguns juízes trabalhistas concediam isso, e assim, isso é muito sui generis, porque não tem essa possibilidade de expropriação dentro do Código de Processo Civil, nem dentro da CLT. Você tem aí 3 formas de tirar o bem de uma pessoa, né, de tirar dinheiro da pessoa. A adjudicação, que seria aí o credor pegando o bem para ele, pelo valor da dívida. A venda por iniciativa privada, que seria o leiloeiro ou o corretor oferecendo um bem à venda, conforme normas do edital previstos e elaboradas pelo Poder Judiciário, e o leilão de imóveis. Como formas de você tirar o bem de uma pessoa e vender, são essas 3 formas que o Código de Processo determina. E aí tinha essa 4ª forma sui generis, que as pessoas saíam peticionando no processo, e aí tinha juiz que aceitava, porque estava resolvendo o problema do processo, estava resolvendo o problema do trabalhador, mas isso nem sempre corresponde ao valor de mercado real do imóvel. Bom, virou uma bagunça, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu dar um basta nisso, editou uma série de provimentos e o leilão trabalhista passou a ser também eletrônico. Quer dizer que antes disso aí podia ter vendas até abaixo do valor de... Não abaixo do valor da avaliação, tá? Mas o valor da avaliação dentro do processo trabalhista... Às vezes está abaixo, já naturalmente. Muito abaixo. Porque era oficial de justiça. Porque era por oficial de justiça. Os processos, eles eram todos físicos, na ocasião. Então, o imóvel levava de 2 a 4 anos para ser levado a leilão. Hoje, com o processo judicial... Isso depois da avaliação, né? Então, ocorreu a avaliação, levava 2 a 4 anos para o imóvel ser levado a leilão. Agora não é mais assim. Agora é muito mais célere. O leiloeiro quer que seja mais rápido, o juiz quer que seja mais rápido, o mundo está mais rápido. A gente tem um tanto de IA que está ajudando tanto o Poder Judiciário quanto os advogados e investidores a fazer movimentações. Então, eu cresci nesse cenário, eu surgi nesse cenário de transição do meio físico para o meio digital. Então, eu peguei um pouco de cada.
sempre muito nerd, como o próprio Adriano falou, cara, sempre Não, estudando... é o inteligente descolado. É, pô, não pode inteligente ser, né? descolado. É o Não, inteligente o descolado. nerd descolado, então, né? Eu sempre muito nerd, estudando demais, morrendo de medo de fazer alguma besteira com o dinheiro de algum cliente. E foi assim que começou. E mesmo assim, a gente que está na área jurídica, né, nessa parte de leilões, se ainda pisa em ovos, né? Porque nem sempre, às vezes o Poder Judiciário dá decisões aleatórias ao que está escrito, né? Sim. Pode acontecer Não só pode acontecer, como acontece. A gente tem um trabalho no escritório hoje que é rotineiramente visitar as teses, as principais teses dentro dos tribunais que estão julgando as áreas ou as regiões que a gente atua. Então, por exemplo, frequentemente a gente visita o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça para saber como está o posicionamento de cada Câmara do Tribunal de Justiça. A linha de raciocínio de cada desembargador sobre a decisão, sobre quem vai ser o responsável pelo débito de condomínio. Se aplica ou não o artigo 908 do Código de Processo Civil. Se existe preço vil na lei de alienação fiduciária ou não. Então, o nosso trabalho hoje, inicialmente foi um trabalho de formiguinha, peneirando, né? Aprendendo do zero. Agora é refinando as informações que a gente tem para estarmos atualizados e sempre com um posicionamento conservador, porque no Poder Judiciário e dentro do direito, por sorte nossa como advogados e por azar dos investidores, 2 mais 2 nunca são 4. Né? Pode ser 2, 3,5, 3, 3,75, 4 e 10. Dá para ir para cima e dá para ir para baixo. Cima e para baixo também. Então é um ponto positivo e um ponto negativo. Porque às vezes o investidor ele quer ter aquela segurança, né? Não, eu posso comprar imóvel de leilão que não tem problema? Cara, teve muita gente que por muito tempo vendeu isso. Não é verdade, né? Tem problema sim. Tem muita gente que compra e não consegue registrar. Tem gente que compra e não consegue tomar posse. Tem gente que compra e responde por dívida de condomínio, por dívida de alienação fiduciária. Então tem um monte de problema. E o animal que vocês estão fazendo aqui com esse Leilão Podcast é desmistificar um pouco de todos esses riscos que existem, né? E eventualmente trazer a realidade para as pessoas. Você vai comprar um imóvel, só que ontem, por exemplo, hoje, a gente participou de um leilão da Caixa Econômica Federal em Salvador. O cliente estava super interessado em imóvel. E ele falou, mas e aí, se eu comprar, tá liberado? Pô, leilão de banco, o que as pessoas entendem? Não, leilão de banco não tem problema. Cada edital, uma regra nova, um jogo novo. Nesse caso, a rematante respondia por R$130 mil de dívida de condomínio. O que era importante? O importante era o investidor saber que ele estava comprando imóvel e que além dos R$660 mil que era o lance mínimo, ele teria que colocar mais 130 paus lá, R$130 mil para pagar o condomínio. Você sabe disso, você está disposto e você quer comprar? Ótimo, meu trabalho está bem feito. O meu trabalho está mal feito quando você fala assim, caramba, o imóvel é de R$660 mil. Eu falo, top, vai com tudo, compra porque é bom negócio. E a hora que você entra no imóvel, surge uma surpresa de R$130 mil batendo na sua porta, falando assim, olá, você como adquirente agora responde pelos débitos de natureza própria terreno. O famoso cara vai entrar em campo sem conhecer onde vai chutar, Onde né? vai chutar, cara. Ele não conhece... Não sabe nem pra que lado tá a bola. Ele não sabe onde tá as 4 linhas do jogo, né? E então acaba sendo perdido, né? É isso aí. E aí eu me especializei nesse trabalho, cara. Como eu falei, como você mesmo falou, a gente se conhece há bastante tempo, você foi por uma outra área, né? Você hoje tá do outro lado do balcão, você é o cara que faz o leilão, que produz o leilão, tem uma indústria disso hoje em dia, né? Posso falar que é uma indústria, uma equipe, sei lá quantas centenas de colaboradores embaixo do teu guarda-chuva. Não foi o mesmo cenário que eu segui, né? Ele seguiu o cenário que faz dinheiro, eu segui o cenário que tem trabalho. Então, é nada, pô, o cara tá com uma Porsche aqui embaixo, uma Porsche da cor da nossa empresa ainda, laranja. Pra mim é um negócio de propósito, nunca foi sobre dinheiro. Né? Fazer dinheiro eu fazia quando eu trabalhava no cartório, trabalhei num cartório de notas, né? Fui escrevente de cartório, faço dinheiro, já fiz bastante dinheiro em outras áreas da advocacia. Para mim é uma questão de propósito, é fazer com que as pessoas consigam investir e comprar o sonho de morar no imóvel que elas tanto querem, sem de fato se dar mal, porque tem muita gente que... Mas ganhar dinheiro faz bem, né? Não posso reclamar, senão não estaria andando de Porsche. Pagar o leite das crianças, né? Sem dúvida nenhuma, tem que viajar, isso aí. Mas hoje o escritório é só de leilão ou ele é full service? Não. Como que é? O propósito do escritório sempre foi ser um escritório full service. Eu imagino como se fosse um castelo da Disney, né? Então, assim, quando você olha o castelo da Disney de longe, você não viu o castelo todo, mas você viu uma torre.
A torre mais alta do nosso escritório é leilão de imóveis, sem sombra de dúvidas. O amor é o leilão. O amor é o leilão, cara. E tem os números? Quantos imóveis Cara, arrematados temos alguns números, sim. Conta pra nós aí. Bom, quantos vamos lá. números. Em 13 anos advogando, foram mais de 1.300 imóveis avaliados, tá? Então, nós já participamos, analisamos mais de 1.300 processos de leilão, matrículas, editais. Então, cara, é um track record aí gigantesco de conteúdo e conhecimento, né? Se vocês forem parar para pensar, se cada processo tiver, sei lá, 1.000 páginas, você pode colocar aí que eu já li mais de 1 milhão de páginas, com certeza, 1 bilhão de páginas de processos, com certeza, para analisar, para saber se é um bom negócio, né? Então, E muitas vezes não arremata, né? na verdade, Muitas vezes não arremata. a gente de todos esses, posso falar para você aí que pouquíssimos são bons negócios para participar e muitos poucos do que você participa, você arremata. Então, o que acontece? Não é porque a gente analisa um imóvel que um leiloeiro disponibilizou que, de fato, é um bom negócio. Então, quando a gente faz uma análise, vamos supor que a gente analisou 10. De 10, 3 eram bons. Desses 3 que são bons, você tem que participar e você tem que ganhar, né? Então, dos 3, às vezes você arremata um, às vezes você não arremata nenhum. Então, Desculpa, você se limita à segurança jurídica ou você olha também valor de mercado? a gente olha... Inicialmente, Daniel, obrigado pela pergunta, cara. Inicialmente, eu me via como um advogado, né? Eu me via exclusivamente como um advogado. O que isso quer dizer? Que eu analisava o processo, eu analisava a matrícula e falava para o cara, olha, o risco processual, o risco jurídico é esse. Você vai ser responsável pela dívida de condomínio, você vai ser responsável pela dívida de PTU. Só que a grande verdade é que o investidor não tem tempo para nada. Ele não sabe qual que é o valor de mercado. Ele tem uma noção de que aquele imóvel é um bom negócio, mas ele precisa de subsídios para poder decidir. E aí eu passei a entregar muito mais do que eu como advogado poderia ou teria obrigação de fornecer. Então, hoje a gente faz uma análise do perfil, vou chamar de perfil psicológico, mas não é exatamente o perfil psicológico da pessoa que está perdendo imóvel. A gente verifica, ele é um cara combativo, ele não é um cara combativo, ele está apresentando muitos recursos, ele já desistiu do processo, ele está concordando com a arrematação. Você faz uma avaliação do executado. Para ver se vai ser moroso, é isso aí, para ver se vai ser moroso, é isso aí, que não tem nada a ver com o que eu aprendi na faculdade, tá, cara? Isso daí não tem absolutamente nada a ver. Aí a gente busca agora informações e parâmetros sobre valor de mercado. Eu não sou corretor de imóveis, inclusive tenho muitos clientes corretores de imóveis, recomendo que contratem corretores de imóveis para venda dos imóveis depois. E eventualmente, se você tiver um corretor de imóvel parceiro que puder te acompanhar ao longo da jornada do leilão, mesmo antes, para poder avaliar as oportunidades, cara, recomendo muito. São profissionais que são cruciais para o mercado imobiliário. E aí, só que alguns clientes não têm esses parceiros, né? E aí, quando a gente indica e o parceiro entende que não é o caso, que não precisa de corretor, a gente encontra oportunidades à venda na internet e fala pro cliente, ó, nesse imóvel que você está buscando, tem outras 3 oportunidades à venda lá. Liga lá pro corretor e vê quanto que vale. Vai nas plataformas famosas lá. Exatamente. Procura aquelas lá, as grandes plataformas da internet de venda de imóveis e você vai encontrar imóveis no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo prédio. Você dá a responsabilidade da avaliação comercial para o cliente. Para o cliente. O preço é ele que define. É ele que define. Você se responsabiliza pelo jurídico e prazo de liberação. É isso aí. Pela regularidade do investimento, né? Para saber que ele está comprando e o que ele está comprando eu vou entregar. Então, o meu papel é mostrar para ele as regras do jogo. Não, e a gente tem visto, cara, muitos de 2021 para cá, falando como leiloeiro, aparece muito cara de paraquedas, que não tem, deu lance, e aí? E que precisa ter um advogado. Uhum. Normalmente precisa ter uma boa assessoria. E às vezes até uma assessoria, como você falou, de corretores e também de advogados. Uhum. Porque tem pessoas que compram achando que era um preço, depois reclamam que era outro. E tem pessoas que compram, arrematam, pagam e perguntam, e a chave? Onde eu pego? É isso aí. Não, a gente não entrega a chave. O leiloeiro não entrega a chave. O advogado entrega a chave. Não deveria nem tirar a carta de arrematação, né? O leiloeiro vender o imóvel. Porque assim, teoricamente, o leiloeiro é um auxiliar da justiça. Teoricamente não, o leiloeiro é um auxiliar da justiça. Ele é contratado pelo Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário chama o leiloeiro e fala, leiloeiro, tá aqui esse imóvel, eu preciso que você venda. Acabou aí o papel do leiloeiro. Ele anunciou o imóvel foi vendido, expedido auto de arrematação, o papel do leiloeiro acabou. Daí em diante é o papel do interessado, porque o Poder Judiciário,
ele não presta serviço para as pessoas que não são parte do processo. Então, se eu vou movimentar uma ação no Poder Judiciário, eu tenho que pagar por isso. É uma taxa judiciária. Essa taxa é porque o Poder Judiciário vai me dar uma contraprestação. Então, ele vai me dar uma resposta jurídica para o meu problema, beleza? O trabalho do leiloeiro é obter a oportunidade, oferecer a oportunidade e transformar isso no auto de arrematação. Acabou. Alguns leiloeiros, eventualmente, oferecem um serviço extra. Ó, pega aqui o modelo de petição para expedir carta de arrematação. Pega um modelo de não sei o que lá para te ajudar. É legal, porque faz com que o processo movimente e para o leiloeiro é interessante que o processo termine. Mas, teoricamente, também é um over-delivery do leiloeiro, né? O leiloeiro faz isso sem precisar. Faz isso eventualmente para A ajudar. obrigação dele se limita a entregar o edital, conectar Conectar comprador e processo, né? E ponto, na parte do judicial, né, É isso que a aí. gente tá falando. É isso aí. Mas ter esses parceiros aí que você comentou, advogados, corretores e tudo mais, é um ponto muito interessante. Teve um caso lá no escritório que levamos o imóvel para leilão e por ser um imóvel bem peculiar, era uma cobertura não, mas era um apartamento de 1.100 metros quadrados mais ou menos no Morumbi, avaliado em 20 milhões de reais. E aí fomos pesquisar no portais, né, imobiliários, apartamentos paradigmas para ver o preço. O executado começou a colocar um monte de apartamento similar Olha lá. por 40, 50 milhões para falar que o negócio valia 50 A milhões, estratégia desse quando não executado. vale. Aí fomos consultar corretores locais, não, esse daí vale 20 milhões, não vale 50 milhões que está sendo anunciado. Apesar de toda a estrutura, Sim. 1.100 metros quadrados, baita E apartamento. agora você acabou de dar uma Mas- dica aqui pros Olha lá. executados. Quem tá Mas perdendo isso é imóvel, muito- não faça isso. Acontece, Boa, né? acontece. Infelizmente acontece, mas desses parceiros corretores fazem muita diferença também, nesses casos específicos, principalmente. É muito importante mesmo, Daniel, porque quanto melhor assessorado você estiver, maior a chance de você fazer um bom negócio. Nem sempre comprar um produto barato é suficiente para você fazer um bom negócio, né? Então, se você tem um parceiro, um empreiteiro, ou um engenheiro, ou um arquiteto que é seu parceiro, top, muito legal. Se você tem um advogado que é teu parceiro, top, muito legal. Um corretor que é teu parceiro, top, muito legal. Quem tem bons amigos faz bons negócios. Faz bons negócios, com certeza. isso aí. Faz Mas bons negócios. bem legal isso que você falou aí, de oferecer também esse over-delivery, além daquilo que está no processo, consultar também o valor de mercado do imóvel é fundamental para fundamental. o cliente ter um sucesso Fundamental. final lá. E aí começou assim. Então, eu comecei sendo só um advogado que analisava o processo, para ser hoje um advogado que analisa o negócio, né? Então, eu analiso o negócio de leilão, o ativo judicial que está sendo vendido. Eu analiso e apresento para o cliente a oportunidade e coloco lá um semáforo de leilão. Para quem é do Rio Grande do Sul, eles chamam de sinaleira. Sinaleira. Eu O apresento lá a cara sinaleira. chega lá no teu escritório, ou presencial, ou online. Só um adendo aí. Estamos sendo modestos em chamar de escritório, né? Porque parece a casa do Tony Stark lá, Que o isso, todo cara. o moderno. escritório do Bruninho. Todo mundo. Caraca. E eu já fui lá pessoalmente, é encantador. Quem é de Valeu, Santos muito aí, vai lá obrigado. conhecer. Tá convidado para tomar um café. Vai lá, é Alameda Armênio Mendes, 66, sala 908. Corporation, né? Edifício Praia Mar O Corporate. legal de lá é que você consegue ir dar um passeio no shopping. É isso aí. Então, É isso aí, é bem legal, vale a pena mesmo. mas assim, o cara chega lá, quero comprar o imóvel. Quanto, se eu colocar 100, volta quanto? Porque todo mundo, quem não quer, né? Que a gente sabe que Sim. o cenário tá mudando, que hoje não temos só investidores, mas quem quer morar, Beleza. ou quem quer investir. Se o cara é investidor, ele coloca 100, volta quanto pra ele, na sua análise, assim? Num cenário conservador, de 20% a 30% líquido, já pagando imposto de ganho de capital, comissões de leiloeiro, comissão do advogado, ITBI, registro, reforma, verificando o custo do dinheiro no tempo, porque se você colocou 100 e você só vendeu esse imóvel depois de 10 meses, 100 mil reais hoje não valem a mesma coisa daqui 10 meses. Tu já coloca 1% ali Já no coloca jogo. 1% ao mês, né? O nome disso é custo do capital no tempo, né? Então, para você verificar se de fato o teu investimento está sendo positivo, você tem que colocar todas essas variáveis no teu cálculo. E aí, colocando todas essas variáveis, a gente tem um retorno de 20% a 30% líquido. Isso num cenário conservador. Porque o que é um cenário conservador? Estou buscando imóveis que são apartamentos de 1 a 2 dormitórios, de 200 a 500 mil reais, de 200 a 400 mil reais, numa região que é super movimentada, com alta rotatividade de imóveis, de pessoas, ou seja, imóveis com alta liquidez. Você está comprando um produto que muita gente quer. Então, se muita gente quer, vai ter muita disputa, né?
eventualmente você pode ter excelentes oportunidades em imóveis que não são tão palatáveis no começo. Então, por exemplo, tem clientes que arrematam terrenos, né? Teve um cliente que arrematou um terreno de 100 mil metros quadrados. Cara, é um jardim, beleza? Por que é um jardim? Porque é um terreno com mata nativa. E não tem pavimentação. Não tem pavimentação, não tem nada. Então, mata nativa e cheio de APP. Então, a área de preservação permanente é um problema. Significa que você torna o terreno menos atrativo. Só que se você está disposto e tem um corpo jurídico que vai liberar o imóvel e vai disponibilizar esse imóvel à venda no futuro, você pode transformar um imóvel de 3 milhões, 4 milhões por um imóvel de 40 milhões de reais, né? Então, sendo conservador e trabalhando num cenário em que você tem poucos problemas a serem resolvidos, e aí quando eu digo poucos problemas, eu falo desocupação do imóvel, cancelamento de... Que é um medo, né? Desocupação é um medo no mercado de leilões, mas, é tranquilo, não é? Na verdade, eu tomo café da manhã desocupando imóveis de leilão. Meu café da manhã, meu almoço e minha janta, é isso. É muito comum para quem trabalha com leilão, 95%, 98% dos imóveis estão ocupados. Tem algum caso curioso que você já acompanhou, desocupando imóvel? Cara, teve alguns casos aí. Teve um caso que foi interessante, a pessoa deixou tudo no imóvel, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, ela deixou um PlayStation, um Xbox, e na época eu era bem novinho, eu jogava videogame pra caramba, eu lembro que eu queria eu queria ter ficado com o videogame, mas aí a gente pediu pena de perdimento, o videogame não era meu, era do cliente que arrematou o imóvel de leilão, e ele deu pra uma instituição de caridade, tudo que tava lá, televisão, ar-condicionado, tudo mais. Então já teve um cenário assim, teve cenário em que a pessoa... Ninguém nunca deixou um recadinho assim? Não, o recado nunca deixou, mas pelo menos não um recado expresso. Um recado tácito já deixaram. Teve uma vez que o cara quebrou o box do banheiro, né, a privada, e tocou fogo em um armário, né? Então, sei lá, foram mais de 250 arrematações que a gente já fez pelo escritório. Isso aconteceu, pegaram o imóvel em condições ruins, aconteceu umas 5 vezes. Tá falando assim, chutando pra cima. De quantas arrematações? De mais de 250 arrematações. Né? Então, assim, eu tô falando de 2%. Tá? Então, 2% dos imóveis estão ruins. E o que caracteriza o imóvel estar ruim ou não? O imóvel ter gente lá dentro é ruim? Não. Na minha opinião, ter gente morando no imóvel é um ponto muito positivo. Por quê? Porque significa que pelo menos o imóvel está em situação de habitabilidade. Os piores imóveis que a gente já entrou eram imóveis que estavam desocupados há anos. Porque aí teve um caso muito curioso que aconteceu, o cliente arrematou o imóvel e lá tinha uma família de ratos, uma família de pombos, e eles viviam no imóvel, tinha sido chamada a vigilância sanitária da prefeitura para ir até o local, verificar o que podia ser feito, e aí foi contratada uma empresa para desinfetar o imóvel como um todo. Então assim, foi um dos piores imóveis que a gente já entrou, inclusive com receio de entrar, porque vai que você pega alguma doença ali, né? Foi um dos piores imóveis que a gente já entrou e o imóvel estava vazio e desocupado, cara. Então, as piores situações de estado do imóvel é quando ele está vazio e desocupado. Quando tem alguém morando lá dentro, ele não vai estar perfeito como o imóvel que você mora, né? Porque você mora no imóvel, você tem dinheiro para eventualmente ter que reparar alguma coisa, quebrou algum objeto, você consegue consertar. A pessoa que eventualmente está perdendo o imóvel dela no leilão, ela vai colocar a força do capital dela para tudo, menos para reformar o imóvel que ela está perdendo, você pode ter certeza. Com certeza. Mas, cara, é caráter, né? Não interessa se é imóvel barato ou imóvel caro, importa o caráter da pessoa que está lá dentro. Muitas pessoas têm medo, né, de comprar imóvel ocupado, porque acham que estão desocupando uma família, que estão agindo, sou um malvadão. Não, é a função social do leilão. É isso aí, é o giro da nossa economia, é o giro das nossas regras, né? É isso aí. Na verdade, você faz, toda vez que você arremata o imóvel de leilão, você coloca um tijolinho para fortalecer o sistema capitalista que nós vivemos. E quando eu digo sistema capitalista, não é no cenário pejorativo, tá? Porque, o sistema capitalista tal. É o sistema que a gente vive, o sistema social que nós vivemos, né? A construção social que nós vivemos. Se você parar para pensar que se você deixar de pagar as parcelas do teu financiamento da tua casa, as parcelas do financiamento do teu veículo, os teus impostos, os teus credores, e os teus credores deixarem de te pagar, e você não tiver uma ferramenta que os force a fazer esse pagamento... É um efeito cascata. O que vai rolar é o colapso social do nosso país ou da humanidade como um todo, do nosso sistema como um todo. Tá? Então,
O leilão, ele é, na essência e por si só, você fazendo o sistema, a construção social que a gente vive. Eu não sei se vocês já leram o livro Sapiens. Essa construção imaginativa social que a gente criou, né? Porque isso é o que difere o homem do animal, é o poder de imaginação que a gente tem, e a gente criou essa capacidade de imaginar um sistema que sobrevive em pé com base no que as pessoas imaginam que pode ou não acontecer. Então, para isso de fato ficar de pé, a gente precisa ter ferramentas de coerção para caso alguém não cumpra as regras que foram pré-estabelecidas. O leilão é isso. E até para quem não conhece, tá chegando novo, assim, leilão, vou pegar o imóvel ocupado, demora muito para acontecer uma desocupação, no sentido que a pessoa tem muita oportunidade para pagar, ela é avisada várias vezes. Os processos, no caso judiciais, demoram 2, 3, 4 anos. Antigamente demoravam 10, 15, agora está um pouco mais rápido. No caso de bancos, alienação fiduciária, a pessoa está pegando um empréstimo, sabe que a propriedade, de fato, ela é do banco, só que ela está pegando dinheiro. Então, assim, é errada, né, essa visão que o mercado tem de... Eu conheço pessoas que ligam lá e falam, você está ocupado, eu não vou participar, então. Esse eu não quero desocupar nem. Não. Me manda tudo que é desocupado. A gente até tem, né, no portfólio, o imóveis desocupados. Mas é o que você falou, o ocupado é melhor. O ocupado é melhor. Na verdade, e o ocupado é melhor não só pelo estado do bem, tá? É pelo que a gente conversou aqui. Ele é melhor porque você faz com que as ferramentas sociais valham, né? Que elas tenham valor. Né? Como se você tivesse uma cadeia que você opta por não colocar o infrator na cadeia porque você tem dó da família do infrator. Né? O cara foi lá, ele assaltou alguém, roubou alguém, não, mas eu não vou colocar ele na cadeia por conta, coitado da família dele. E a família do ofendido, como é que fica? Exatamente. Né? O leilão é a mesma coisa, só quem é o ofendido? Ou é a sociedade como um todo, ou é uma massa condominial, quando é um leilão de condomínio, ou é uma família de alguém. Credor, né? É um credor. É qualquer tipo de credor. Né? Então, acho que essa é a principal ferramenta que a gente tem para fazer com que as pessoas cumpram as suas obrigações. Vamos entrar em outro tema polêmico também sobre o leilão? Bora. Dívidas e responsabilidades do arrematante. Isso daqui sempre pega, né? Qual o conselho que você dá? O cara que vai comprar hoje, lê o edital e vai para cima, fala com o advogado dele e só te procura depois. Como que fica isso daí? Beleza. Bom, eu queria agradecer mais uma vez vocês por terem me chamado de surpresa para cá, porque eu poderia ter me preparado um pouquinho mais para esse bate-papo. Nada, assim que é gostoso. Tá, beleza. É gostoso para vocês que estão perguntando. Para mim que tá perguntando. Eu já anotei aqui o livro dessa aula aqui que você tá dando aqui pra gente. Então você comentou do 908. Beleza. O CPC, o 908 é um artigo que foi muito bem recepcionado pelo mercado, né, de 2015 para cá. O que você tem vivido na experiência prática com relação ao 908, subrogação dos créditos condominiais, do próprio terreno, e dos tributários também? Tá, beleza. Então, vamos lá. Sobre as dívidas, sobre o 908, tá? O que eu vejo é que a legislação se atualizou, mas os advogados e leiloeiros não. Então, o legislador ele se preocupou, na ocasião, o ministro Luiz Fux, que foi o responsável pelo nosso Código de Processo Civil, ele se preocupou em estar atualizado e dar mecanismos e ferramentas para que os problemas judiciais fossem solucionados pelo leilão de imóvel. Só que os leiloeiros eventualmente não se atualizaram e você encontra editais que estão idênticos desde 2009, quando veio o provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, permitindo. E aí ele vem com aquela frase padrão que você vai encontrar no edital, se você digitar aí no Google: eventuais débitos e ônus incidentes sobre imóvel serão de responsabilidade do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU que subrogam no preço com base no artigo 130, parágrafo único do CTN. Então, você teve uma mega mudança, uma baita de uma possibilidade de fomentar leilão de imóveis, mas os leiloeiros não estão atualizados, ou não todos estão atualizados. Os advogados que indicam os leiloeiros, né, também não estão atualizados, porque eles são responsáveis como os fiscais do processo deles. E aí você vê muito edital que ou não traz a ressalva 908, ou traz a informação, que é uma informação ruim para quem arremata imóvel de leilão, que é: o arrematante fica responsável por eventuais débitos e ônus sobre imóvel, exceto débitos de IPTU, com base no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Cara, você criou um problema para o Poder Judiciário resolver. Qual que é o problema? Tá, eu sou responsável pelos débitos incidentes sobre os débitos incidentes sobre o imóvel. Mas isso é o que está na regra do jogo.
Na lei está falando que tem o 908 do Código de Processo Civil. Para quem não sabe, o artigo 908 do Código de Processo Civil, ele fala que as dívidas de natureza propter rem se subrogam no preço da arrematação. Que, teoricamente, o que se quis dizer com isso? Que todas as dívidas do imóvel primeiro vão servir para que... o valor do lance primeiro vai servir para quitar a dívida do imóvel. Só que poderia ter sido um pouco mais claro. Por que poderia ter sido um pouco mais claro? Porque, eventualmente, não é sempre só a dívida de condomínio e IPTU que está sobre o imóvel. Às vezes a gente tem crédito trabalhista, às vezes a gente tem crédito de natureza alimentar como pensão, como honorário de sucumbência. São créditos privilegiados. E aí, você não tem dinheiro para pagar todo mundo. Só que você tem, de um lado, crédito de natureza alimentar, do outro, artigo 908. Qual que tem mais valor? E aí, quando você tem uma dúvida, um problema, você leva isso para o Poder Judiciário. Até aí, é um problema dos credores. Eu não advogo para credor, eu advogo para comprador. Eu sou arrematante, então não estou preocupado com os credores. Eu estou preocupado com o comprador, com o arrematante comigo. Beleza. Esse dinheiro vai ficar lá e eles vão ficar discutindo quem que é o responsável. Qual que é a minha preocupação? Eu, arrematante, vou ser responsável por alguma dívida? Depende. Depende do quê? Do que vai ser decidido nessa bagunça que ficou sobre quem tem preferência sobre o quê, porque o edital não foi claro. Então, o meu primeiro feedback que eu daria, né, para os leiloeiros que estiverem escutando a gente, para os advogados, investidores, forcem os responsáveis pela elaboração do edital, porque nem sempre é um leiloeiro quem faz isso, forcem esses responsáveis a deixar de forma muito clara no edital de leilão que o arrematante não responde pelos débitos de condomínio e IPTU incidentes sobre o imóvel, ainda que o lance não seja suficiente para quitar as dívidas de natureza propter rem. Mesmo que existam credores privilegiados, credores com preferência, que estão previstos no artigo 186 do Código Tributário Nacional. Diz o artigo 186. Ordem de preferência de pagamento. Primeiro, para os credores de natureza alimentar. E aí tem credores trabalhistas, pensão alimentícia, honorários de sucumbência. Aí depois a gente tem dívidas de natureza tributária. E na seguinte ordem, tributo federal, tributo estadual, tributo municipal. Depois a gente tem dívidas de natureza propter rem, depois a gente tem créditos com garantia real e, por fim, credores quirografários. A gente tem um diploma, que é a lei complementar, que é o que trata o Código Tributário Nacional, uma lei complementar equiparada, né? Que fala que primeiro você paga alimentos, depois depois tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais, depois condomínio. E a gente tem um Código de Processo Civil que fala assim, débito de condomínio de natureza propter rem fica subrogado no preço. Cara, como é que vai ficar isso daí resolvido? Então, se você tem a oportunidade no edital, já deixar de forma clara... Que o arrematante não responde. Que o arrematante não responde, ainda que o débito... Na prática é um problema, né? É um problema. Pois é, porque aí o que acontece? Vou explicar como o lado do leiloeiro. Fala. O lado do leiloeiro resolvendo esse BO. Imagina que os leiloeiros, eles trabalham com mais de um juiz. Certo. A gente está com 700 juízes hoje no estado de São Paulo, trabalhando. Tem um juiz que determina de uma forma. A gente tem que seguir a regra dele. Uhum. Tem outro que é de outra forma. E tem ainda o advogado do condomínio, que é o autor da ação, às vezes ele quer... Garantir o dele. Ele quer garantir o pão dele, ele quer garantir o leite dele. Então ele fala, leiloeiro, eu quero que você coloque essa demanda no edital. A gente tem que colocar, tá na lei, porque o edital é o que faz a regra. Então a gente vai em cima até da regra do CPC. Coloca isso, o juiz homologa, segue o leilão. E às vezes aparece uma bomba para o arrematante. Isso aí. Aconteceu. Por isso que assim, a gente sempre fala, leia o edital com muita frieza. Mas eu posso falar. Tá na dúvida? Consulta o leiloeiro, pega por escrito, pega por e-mail. É isso aí. Aí, se tiver um problema, você fala, não, peraí, eu não vou pagar porque aí tá tudo no processo. É isso aí. E tem, de fato, tem esse problema, tem alguns outros problemas, né, que eventualmente o advogado do credor ocasiona. E às vezes ele acha que ele está protegendo o cliente dele, mas, na verdade, ele está sendo burro, né? Porque o que ele está fazendo é o seguinte, você acha que está protegendo, mas você está tornando a única possibilidade de solução em algo que é invendável. Então, o seu cliente, que é a massa condominial, por exemplo, né, nesse caso aqui que a gente trouxe como exemplo, composta por 100 pessoas, essas 100 pessoas vão continuar pagando a dívida da unidade, porque ninguém vai arrematar essa unidade. E o executado fica lá usando de graça. E aí, o que acontece? O executado, se ele não está pagando condomínio, meu amigo, ele também não está pagando IPTU. E aí, a prefeitura tem interesse. E aí, você começa a ter dois débitos de valores altíssimos, porque o advogado do credor vai falar o seguinte, não, mas
Aí, credor, o seu débito vai chegar num valor tão grande que você vai adjudicar para você o imóvel. O imóvel vai ser teu. E aí o síndico fala, porra, bom negócio. Vou pegar esse imóvel, vou vender, já vou reformar a fachada, vai ser top. Só que o advogado esquece de falar Paga o IPTU. que você tem que pagar o IPTU quando você adjudica o imóvel. Então você vai, de fato, pegar o imóvel por R$600 mil, vamos supor o valor da tua dívida, só que você tem mais R$500 mil para pagar de IPTU. E aí o teu prédio vai ter que dividir R$500 mil em toda a massa condominial, porque você, o advogado ou o síndico, não pensou que às vezes é melhor você ganhar menos, mas resolver o problema e tapar o buraco do teu barco que está afundando, do que eventualmente receber tudo e na verdade não receber nada. Mais vale 1% de muito do que 100% de nada. Só que algumas pessoas não conseguem ganhar menos ou às vezes nem ganhar, né? Às vezes nem ganhar, cara. Ter alguém lá, um novo condômino pagante, começando a pagar no mês seguinte, é o ideal. E é importante, eu quero deixar isso aqui muito claro para você que está vendo a gente, eu não estou falando para você, advogado condominial, para você, credor condominial, para você, credor, abrir mão do seu direito, tá? O que eu estou falando é, não cobre de quem está chegando para solucionar o teu problema. Então, continue brigando, discuta no Poder Judiciário quem é que tem preferência, se é o credor condominial, se é o credor trabalhista, se é o credor trabalhista até 40 salários mínimos, se é o credor de natureza tributária, discuta pelo seu direito e brigue para que o Poder Judiciário defenda a sua tese. Mas não torne o imóvel invendável e não acabe com a expectativa de solucionar um problema porque você acha que você vai receber todo o dinheiro imediatamente. É uma péssima de uma ideia de alguém que está falando isso há 13 anos, né, que vive isso há 13 anos, que já passou por centenas de imóveis, centenas de situações que a gente inclusive descartou de potenciais clientes porque sabia que lá seria um problema. Então, tomem cuidado com o que vocês querem fazer, com base nos leiloeiros, né? Estudem e se atualizem para colocar um edital de leilão que de fato proteja o arrematante, porque aí vocês vão fazer com que qualquer produto de vocês... Gente, é muito doido isso quando eu vejo um leilão terminar sem licitantes, um leilão encerrar sem licitantes, porque não faz sentido nenhum, a não ser que o preço esteja fora. Se não for o preço, o leiloeiro tem a condição de resolver no edital de leilão todos os problemas do imóvel, todos. Ele pode resolver problemas fiscais, ele pode resolver problemas da matrícula do registro do imóvel, ele pode resolver problemas de se são direitos, se não são direitos, se estão quitados, se não está quitado, tudo isso ele pode resolver antes mesmo do imóvel a leilão. Eu acho que vocês devem fazer alguma pergunta sobre direitos, porque sempre vem essa pergunta, né? E direitos? Sim. E direitos, né? Que normalmente direitos é quando o bicho tá pegando, é o contrário de gaveta. Direitos, usufruto. Usufruto, O que é isso aí? Normalmente vem. Vamos deixar pro final. Deixa pro final. Então, no final a gente vai falar sobre direitos. Então, dá para resolver tudo, cara. Se tiver um edital de leilão bem feito, se tiver um trabalho pré-leilão bem feito, todos os imóveis têm que ser vendáveis. É impossível você não ter um imóvel vendável, a não ser que seja uma falha que acontece. E aí eu sou membro da comissão de leilão aqui na cidade de Santos. E a gente já discutiu sobre isso nessa comissão, que é os advogados dos credores não se preocupam em avaliar corretamente o imóvel. Porque esse não é um trabalho que é do leiloeiro, tá? Quando o leiloeiro entrou para fazer um leilão, já está pronto, né? A besteira já está feita. Então ele tem que trabalhar com aquilo. A gente cumpre ordens. Cumpre ordem. Aí o juiz falou, tem que trabalhar com aquilo que veio, com né? Então a gente trabalha com o que tem. O advogado do credor, quando ele vai mandar avaliar um imóvel, ele pode, por exemplo, levantar quesitos para o perito. O primeiro quesito é, perito, a gente está falando de uma propriedade plena ou a gente está falando de direitos? Estamos falando de direitos. Se estamos falando de direitos, quais são os valores dos direitos, não da propriedade? Porque eu não estou comprando a propriedade, eu estou comprando um problema para ser resolvido. Quanto vale o problema que eu estou comprando? Né? Então, eu tenho ou outros tipos de direitos. Direitos oriundos de créditos de alienação fiduciária. Ou seja, o cara deve para o banco, deve também para o condomínio, e aí o condomínio penhorou os direitos que ele tem dos créditos de alienação fiduciária. Qual o valor desse direito? Está vinculado ao valor do imóvel ou está vinculado ao valor do quanto aquele cara já pagou para o banco? Né? Porque se você não vai comprar o imóvel porque o imóvel é do banco, a avaliação judicial, ou a avaliação do perito avaliador, tem que se dar pelo contrato que você tem. Cara, o imóvel é de 1 milhão, mas eu paguei 100 mil. Tá, beleza, então eu tenho mais 900 mil reais para pagar? Tenho mais 900 mil reais.
que adianta eu avaliar um imóvel de novo em R$1 milhão? Não, Tem que avaliar o contrato. eu né? tenho R$100 mil. Quanto que Isso vale é 100 mil? muito assim, acontece absurdamente. Acontece Tá absurdamente, mudando cara. agora. Eu sei. Assim, mas isso vem do fórum já, do processo. Chega na nossa mão a avaliação por R$1 milhão. É isso. Só que A avaliação do imóvel, né? E Só não... que o contrato é de 100 mil. É Tá isso. pago 100 mil. Tá pago 100 A mil gente reais. tem que vender por 50. Seria Não isso. por 500. Aí tá lá 500. Aí todo mundo, nossa, dá uma confusão do caramba. Dá uma confusão, porque aí a pessoa que comprar, ela vai ser obrigada... É o que a gente ia entrar, direitos. Quando tiver direitos, explica aí o que você fala, o que você vê quando tem direitos. Não, vamos deixar isso pro final, pô. Deixa Senão... pro final. Deixa pro Mas final. até entrando nesse ponto aí que você comentou, do edital de leilão e tudo mais, dos leiloeiros se atualizarem, na verdade, esse podcast é uma gotinha nesse oceano aí que nós estamos tentando. Porque você vê, o decreto-lei é de 1932 que rege a profissão de leiloeiro. Uhum. E daí então vieram provimentos, o CPC ali regulamentando o leilão. Só que a profissão de leiloeiro, ela ainda continua lá atrás, como aquele cara que vai lá no fórum, canta os lotes e vai embora para casa dele. Hoje em dia, até olhando por essa visão aqui de leiloeiro, nós fazemos muito além disso, né? Nós pegamos o processo, analisamos, verificamos se é direitos, entramos em contato com o banco. Olha, juiz, o banco não se manifestou no processo, não tem um contrato. Peticiona lá, procura saber, vê sobre o contrato. Então, a gente faz todo um trabalho jurídico mesmo, até de advogado muitas vezes, para realizar esse deixar pronto, né? Para o arrematante verificar e ter ali pelo menos todas as informações pertinentes. Muitas não temos porque não encontramos o advogado do credor, não conseguimos falar com ele, mandamos e-mail desatualizado, enfim, uma série de coisas. Então, eu vejo que isso pode ser mudado sim, mas talvez até por lei, para forçar realmente o leiloeiro a se atualizar, a provocar um edital realmente com todos os pontos, porque cada um faz de uma forma, né? Existem os pontos que são principais, a intimação das partes, relação do bem, débitos e o juízo lá embaixo, mas de resto fica meio que um esqueleto ali todo complicado. Então, realmente, esse podcast ele tem esse intuito de trazer essa informação para o público e talvez até provocar, quem sabe, uma legislação específica para isso, uma atualização desse decreto-lei que ainda é de 1932. Mas aí falando um pouquinho sobre ainda esse cliente que chegou lá no escritório do Bruno, tem muita gente que já comprou imóvel e chega para você, Bruno, comprei, tá aqui. Você já chegou a anular muito leilão ou não? Cara, beleza. De uns tempos para cá, desde depois da pandemia, começou a surgir na internet alguns gurus de leilão. E tem um monte de gente vendendo curso. Hoje, inclusive, se você chegar, digitar aí no teu Instagram, no teu Google, curso de leilão, vai ter uns 4, 5 diferentes, tranquilamente. Se eu não tiver falando de 4, 5 mil diferentes, tá? São muitos cursos. O que a gente tem é pouca gente com muito conhecimento, tá? Com bagagem, né? Pouca gente com bagagem e muita gente aventureira. E aí o aventureiro é o cara que se dá mal, né? Enquanto a maré tá cheia, ninguém sabe quem tá pelado. A hora que a maré desce, é que você vê a bunda de fora. Você já viu a bunda de fora, então? Nunca viu. Cara, tem um monte de gente com a bunda de fora. Tem um monte de gente, eu falo, né? O cara arremata e deixa a bunda na janela, fica exposto lá, né? O cara tá super exposto, comprou um negócio, acha que tá fazendo um mega do negócio. E ele tá... Na verdade, ele tá... Esse aí vira nosso hater. Ele é o que vira hater do leiloeiro. Não só do leiloeiro, é o cara que fala mal do leilão, tá? Fala do mercado, né? Fala do mercado. Não, leilão, eu já entrei, foi furada, né? Nunca faça isso. A notícia ruim voa, né? Voa, pra caramba, cara. A boa é que o cara enfiou o dinheiro no bolso certinho e fica quieto. É isso aí. Agora a notícia ruim voa. É isso, a notícia ruim voa. E aí tem muita gente que tem chegado, né? Porque faz 1, 2, 3 cursos por correspondência. E aí acha que tá pronto e apto para arrematar um imóvel de leilão. Deveria ser simples, tá, cara? O intuito do leilão, o leilão veio da Roma Antiga, da Grécia Antiga, se não estiver enganado, e a palavra lance, não sei se vocês sabem sobre isso, o lance era, você tinha que lançar uma lança, e a lança que chegasse mais longe, a pessoa tinha prioridade na compra da coisa lá, que estava sendo divulgada. Então... Quando você tem essa quantidade massiva de pessoas que não sabem o que fazer e que não tem instrução, você acaba tendo aventureiros no mercado, tá? E, como eu estava falando, deveria ser simples. E deveria ser simples para todo mundo. Só que o processo judicial não é simples,
A cultura do nosso país não é uma cultura simples, a complexidade dos nossos problemas não é um problema, não são simples mais como eram antes. Então agora a grande verdade é que você precisa ter um cara que é muito bom especialista na área que faz, porque senão você vai se dar mal. Sendo muito simples e direto é isso. Você consegue entrar no Google e descobrir como é que faz para operar um joelho? Cara, consegue. Você abre o teu joelho e opera o teu joelho? Não. Por que você faz isso com o imóvel de leilão? Pô, para eu me entender especialista em leilão judicial ou especialista em leilão de imóveis, e reparem, eu sou especialista em leilão de imóveis. Tem gente que é especialista em leilão de tudo. Como é que você faz? Como é que você é especialista em leilão de tudo? De carro, de joia, de obra de arte, de imóvel, judicial, extrajudicial, no Brasil, fora do Brasil. Não tem como você ser bom em tudo. Então você precisa ser especialista em alguma coisa. Eu escolhi leilão de imóveis, porque o imóvel não corre de mim. O carro corre, tem que achar o carro, tem que saber... Eu não sei nada de carro, tá? Eu sou péssimo para carro, sou uma negação. Eu sei onde liga, onde desliga, é só o que eu sei de carro. E aí, quando você vai no leilão de carro, você tem que conhecer sobre carro. É outro mercado. Outro mercado. Eu conheço sobre imóvel. Então eu tenho um bom relacionamento com construtor, eu tenho um bom relacionamento com empreiteiro, eu participo de rodas com arquitetos, porque o meu mercado é esse. Com corretores. Com né? corretores. Aí chega um cara que é um dentista, por exemplo. Ele comprou o imóvel que ele mora, fez o curso por correspondência de leilão e ele se sente apto, especialista em arrematar um imóvel de leilão. Ele pode ser? Cara, ele pode chegar a ser um dia, mas não vai ser com um curso de leilão. Eu faço isso há 13 anos. Eu estudo decisões do Poder Judiciário há 13 anos. E eu ainda me surpreendo com as coisas que aparecem. Eu acho que vocês não é diferente. Com certeza. Então, vocês vivem isso há anos e você ainda fala, caramba, olha só essa decisão que surgiu aqui. Não, Tomara que isso não se repita, né? Nossa, a gente tem um banco de dados lá que tem... Que é fora do normal, Tem né? lá os asteriscos, né? A gente coloca, essa aqui foi... Tem até uma pasta, não abra. Não abre. Vai Essa que aqui espalha, é... né? Vai que espalha. Então, o que eu que diria... são pessoas, né? 700 pessoas, 700 juízes, É isso. tribunais... É isso aí, cara. Interpretação jurídica. Então, o que eu falaria para você que quer comprar um imóvel de leilão, cara, não compra sem uma assessoria especializada. Não compra. Ah, mas vai custar mais caro. Cara, então, ou você não compra, ou você paga para ter uma assessoria especializada para te ajudar. E eu não tô falando para mim, tá? Uma assessoria especializada. Pode ser, eventualmente, um corretor que vive isso há muitos anos e manja sobre leilão, tá? Porque para você comprar imóvel de leilão, você não precisa ser advogado. Não precisa. Você não precisa da assessoria do advogado. É que a gente, como advogado, a nossa classe... Pô, eu estudei 5 anos como solucionar problemas jurídicos. Depois eu fiz uma pós-graduação para como solucionar problemas na justiça do trabalho. Depois eu fiz outra pós-graduação para como solucionar problemas imobiliários. E aí eu fiz uma outra pós-graduação como solucionar problemas em gestão de pessoas. Então você, quando você se torna um profissional, o teu trabalho é encontrar a melhor forma de solucionar um problema. Não vai ser num curso de 3 horas, 5 horas sequenciais que você vai ter anos e anos de conhecimento acumulado. É importante que você faça o curso, mas você faz o curso para entender o teu investimento, para entender onde você está entrando, e aí sim você contrata um escritório de advocacia ou um corretor, ou você conversa de igual para igual com o leiloeiro. Ó, leiloeiro, mas está acontecendo isso, isso e isso. Como é que é isso nesse caso? Pior que eu vejo, hoje tem cursos que falam que não precisa de advogado para comprar imóvel de leilão judicial. É. E não dá. Eu não consigo nem imaginar como é que eles pedem a carta de arrematação, Não, seu advogado. Você precisa peticionar, como é que peticiona? né? Porque não tem OAB. É isso aí, né? você precisa se comunicar com o o Poder Judiciário. extrajudicial até dá. É isso aí. Mas se tiver ocupado, vai ter que entrar com emissão de posse. Às vezes um acordinho sai, né? Até dá, o extrajudicial, mas o judicial não tem como. Não tem como. Antes até dava. Antigamente Dava. alguns juízes aceitavam, né? Aceitava. Hoje em dia não tem como. Tem que ter o token do advogado. Tem que ter OAB. Se não tiver OAB, você não consegue falar, conversar com o Poder Judiciário. E aí, consequentemente, você não consegue pedir carta de arrematação, mandar admissão na posse. Absolutamente nada. Já o extrajudicial, você pode arrematar sem advogado, né? Você não precisa de um advogado. E, eventualmente, você vai lá e você chega e oferece uma ajuda pro cara que tá saindo do imóvel. Ó, cara, você tá perdendo aqui. A gente faz isso no escritório, tá? A gente chega pra ele e fala, cara, você tá perdendo seu imóvel, você quer uma ajuda pra sair? Você quer aí um aluguel, 2 aluguéis, 3 aluguéis pra sair do teu imóvel, pra te ajudar? Você quer que faça alguma compra para você? Você precisa de que vá no mercado fazer alguma coisa? O que você está precisando? Né? Então, nós, no nosso escritório, por propósito, porque a gente entende que a forma certa de agir é essa, nós oferecemos ajuda para quem está saindo. Se a pessoa não quer aceitar a nossa ajuda, ou quer muito
o que é muito mais do que a gente tem para oferecer, a gente não discute. A gente simplesmente faz com que a lei seja cumprida. Tem, assim, mais uma média Da desocupação? Quanto é uma desocupação coercitiva? Quanto que é mais uma Não, eu não tenho esse número. Eu não tenho esse número de quantas desocupações são coercitivas, mas eu garanto para você que em 100% delas eu tento antes fazer a desocupação amigável. Em 100%. Não tem desocupação no escritório. Oferece ali um carreto. O carreto oferece dinheiro. Já cheguei a oferecer... Teve uma negociação do imóvel grande que a gente arrematou e foi oferecido o valor de R$45 mil pro cara. Cara, é um valor considerável. Né? Não tem nada, 45 mil reais tem gente que leva... Uma vida. Não vou falar para juntar, né? Mas se eu for colocar aí um salário mínimo, dá 12 mil reais, levaria aí pelo menos 4 anos para receber 45 mil reais. O cara tem a oportunidade de receber na hora. Exatamente. Só que isso vai depender, por óbvio, do valor do imóvel do cara. O cara estava saindo do imóvel de 3 milhões de reais. Né? Então ele sai do imóvel de 3, ele está ganhando ali 45 mil reais para sair do imóvel dele. E ele aceitou? Aceitou. Então, E aí também entra a questão de precisar de um advogado, né? Porque isso. já pensou, uma pessoa comum essa negociação entra lá e fala, não, vamos fazer a ser negociação aqui, transfere para o cara não sai também, porque não tem contrato. Também tem esse ponto. Então tem esse ponto também da necessidade, Sim. né? Bom, Isso aí. vamos aos temas polêmicos ou não? Isso. O que você acha? Deixa eu abrir aqui, porque eu recebi esse roteiro agora, tá? Ó, eu recebi esse Polêmica ele roteiro é agora? tão preparado, galera, que ele pode fazer ao vivo. É. Dá pra fazer ao vivo e sem avisar que era os temas antes. Eu recebi esse roteiro agora aqui, a gente tá indo no bloco 2, é isso? Cara, a gente já tá no finalzinho, no bloco 2, no final. Ah, beleza, então Tem tá bom. 4, vamos falar Mas, de ó, usufruto ou não? Essa pergunta, você já comprou imóvel com usufruto? Não. Primeiro explica pra nós o que é usufruto. Beleza. Bom, o direito de propriedade, ele é dividido em vários direitos. Você tem o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar de um imóvel. Existe também o direito de posse dele, mas está dentro do direito de usar, tá? Então, o usufruto, ele é a cindibilidade desse direito de propriedade. Você divide o direito de propriedade em outros direitos. Então, vamos supor que eu comprei um imóvel e eu transferi o imóvel para o Daniel e para o Adriano. Só que eu não quero que o Daniel e o Adriano tenham os mesmos direitos sobre esse imóvel. Eu quero que o Daniel, que eu gosto mais, que ele possa usar e locar o imóvel, e o Adriano, que eu não gosto tanto, mas eu tenho um bom relacionamento, que ele seja o dono do imóvel. Ele não pode usar nem locar, mas ele é o dono do imóvel. Ele pode proteger a propriedade. Você pode reivindicar dela e dispor dela. Você pode vender ela para outras pessoas, reivindicar, proteger ela de algum dano que esteja sendo cometido por um terceiro, ok? O possuidor, o usufrutuário, ele pode usar a propriedade, ele pode emprestar a propriedade para um amigo, ele pode emprestar a propriedade para um inimigo, se ele quiser, ou ele pode locar essa propriedade. Ele pode vender? Não. Ele pode proteger a propriedade? Também pode, porque entende-se que se você não tiver a propriedade, se você não puder proteger a propriedade, você não pode proteger o seu direito à posse, tá? Então, o usufruto, ele é a divisão do direito de propriedade em direito de usar e gozar, que significa posso entrar no imóvel, morar no imóvel, dormir no imóvel, alocar o imóvel, e direito de poder vender esse imóvel no futuro, quando a propriedade for toda minha, beleza? Então você tem o usufrutuário e o nuproprietário. Quando você pergunta se eu já arrematei algum imóvel com usufruto, com usos e frutos, de outra pessoa, né? Que outra pessoa. Né? Eu já assessorei mais de um cliente que arrematou a nua propriedade de um imóvel. Você não arremata o usufruto. Você arremata sempre a nua propriedade, porque o usufruto é impenhorável, então, teoricamente, se você não pode penhorar, você também não pode vender ele num leilão. Já a nua propriedade, ela é penhorável, e você pode vender ela num leilão. Então, já arrematei. É uma técnica de investimento para quem está disposto a colocar o capital a um risco maior, porque aí você normalmente não tem disputa nenhuma, tá? Só que você vai comprar um imóvel e muito provavelmente você não vai usar ele. Tá? E não vai usar ele até quando? Você não pode usar o imóvel enquanto o usufruto estiver em vigor ou enquanto o usufrutuário estiver vivo. Tá? Então, ou você vai torcer para o usufrutuário quebrar, ou você vai torcer para o usufrutuário desistir do usufruto, ou você vai torcer para o usufrutuário morrer. É meio macabro. É meio macabro você parar pra pensar. Matar o cara Você não vai, pelo amor de Deus, não manda matar ninguém. Então você não vai mandar matar ninguém. Quer dizer que vale a pena comprar quando é de uma pessoa com mais idade. Olha lá, tá vendo? Já começa aí, né? Então, não necessariamente. A gente já teve clientes que arremataram, né? Arremataram, às vezes, inclusive, nessa expectativa. Não, já tem 85 anos. Daqui a pouco morre.
Gente, não tem como você precisar quanto tempo alguém vai sobreviver. Não dá. Né? Então, assim, se você for comprar um imóvel com usufruto, né, comprar numa propriedade do imóvel, é perfeitamente possível, desde que você saiba que você não vai poder entrar nele, usar ele, locar ele para nada, salvo você negociar com a pessoa para ela desistir do usufruto, se essa pessoa morrer, ou se acontecer alguma das situações que são causas de perda do usufruto. Quais são essas causas? Uma delas, por exemplo, é a deterioração do imóvel. Se a pessoa que estiver usando o imóvel não estiver cuidando dele. O que o legislador entendeu? Cara, você pode não ser o detentor do direito de usar, mas não é porque você não pode usar que você não pode proteger o seu imóvel. E aí a pessoa que está lá dentro está depredando o imóvel, né, tá deixando um monte de, sei lá, de dívidas se acumularem. Pagar condomínio. Pagar condomínio, por exemplo, é uma de... forma. Se você tiver com dívidas de condomínio ou dívidas de IPTU, são situações em que você pode cancelar o usufruto, tá? Então, Você já viu casos assim? já estudei sobre casos assim. Eu nunca precisei participar de casos assim, porque normalmente eu não indico que meus clientes participem de imóveis como esse. Mas como eu falei lá no A escritório, jurisprudência vem seguindo nesse sentido. Né? vem seguindo no sentido de, se você tem dívidas sobre o imóvel, condomínio ou IPTU, você pode cancelar o usufruto, desde que a dívida seja de volume considerável, que de fato caracterizem que o imóvel está sendo deteriorado pela falta de conservação dele, no caso, a falta de pagamento das dívidas de natureza própria terreno. Em breve vamos entrar em outra tese, né? Que seria o que é esse volume considerável. Né? Porque sim. muitas vezes tem ali um condomínio de 2, 3, 16 mil reais, e aí tem outros que não, é 600, 700 reais. Sim. Mas só pelo fato do Bruno ter comentado cindibilidade, a gente já viu que estamos viu? entrando em águas mais densas aqui do sem direito. dúvida né? nenhuma. Sem dúvida. Eu falei, ó, ele vivia na biblioteca. Não, é. Esse Mas rapaz nesse lê, viu? caso do usufruto, você acha que a avaliação também teria que ser diferente ou Com não? certeza, cara. Sem dúvida nenhuma. A gente volta para o mesmo ponto que a gente trouxe na temática anterior sobre avaliação de direitos de alienação fiduciária. Né? Se você não está vendendo a propriedade toda, você não pode precificar a propriedade toda. E aí tem um cálculo legal que a Fazenda do Estado de São Paulo usa, né? Até onde eu tenho conhecimento, a Fazenda do Estado de São Paulo. Não sei se outras fazendas fazem dessa forma. Num imóvel, quando você tem que o imóvel vale 100%, 1/3 do preço do imóvel equivale ao valor do usufruto. 2/3 do preço do imóvel equivale ao valor da nova propriedade. Então, se você é um perito avaliador, ou se você está como advogado do credor, ou você está como próprio credor e você quer saber o quanto que vale aquela nova propriedade, não tem nada que impeça você de avaliar a propriedade como um todo, mas precificar a propriedade com esse fator de depreciação. Então, temos aí uma propriedade de 100%, ok? Se só está sendo vendido a numa propriedade, eu vou pegar essa propriedade que é de 100% e vou trabalhar só com 66,66% do valor dela. E desse 66,66% do valor dela é que eu vou aplicar o desconto que o Poder Judiciário vai dar. 40%, 50%, 60% de desconto. Essa é um parecer Então, essa é uma determinação, se eu não estiver enganado, está dentro de uma instrução normativa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Cara, seria legal a gente disponibilizar isso, porque essa eu não conhecia. Então eu vou apresentar isso daí para vocês, que é uma forma de você calcular. A gente tem muito leão negativo de usufruto. Eu vou mandar pro pro credor, amigo, ó, reavalie isso aí, usa essa base. Ou eventualmente, sendo uma base que já está pré-utilizada pelo próprio Poder Legislativo, pode ser até objeto do pedido do leiloeiro para o Poder Judiciário. Olha, excelência, o que você acha aqui de aplicar esse fator de redução aí de... Tendo em vista a nova Tendo propriedade. em vista que é só a nova propriedade. Tá nós já vimos boas arrematações com usufruto, onde o arrematante, né, de alguma forma, ele tinha acesso à certidão de óbito do usufrutuário. Aí matou a jogada. Ele sabia, né, que já tinha sido... Sim. Já tinha havido e aí eu trago para vocês mais um problema do nosso Poder Judiciário, do nosso Brasil, né? Porque as informações, elas estão todas desconexas. Você tem... Acho que a gente tem mais de 40 tribunais no total, né? Pegando Justiça Federal, Justiça do Trabalho, cada tribunal nos 26 estados, mais Distrito Federal. 52 tribunais. Então, 52 tribunais, nós temos 52 locais diferentes para buscar informações, fora os cartórios de registro civil, cartórios de registro de imóveis, cartórios de notas. Então, como a informação ela não está centralizada num único local,
a própria disputa do poder do leilão, ela acaba sendo desigual. Aquele que tem mais informação, e por isso eu bato de novo na tecla da importância de contratar uma assessoria especializada. Quem tem mais informação, ganha. A informação eu lembro que na faculdade, isso daí foi em 2006, vai fazer 9 anos que eu me formei. Não, 2006 vai fazer... Você se formou em 2010. Vai fazer... 14 anos. 20 e tantos anos, né? Não, 28 anos, pô. 18 anos, cara, tá maluco? 18 anos. Vai fazer 18 ele não anos. Não é bom em matemática, galera. Ele 30%. Se eu perguntar 30%, 6%, não, 5%. Se formou em 2010. Eu me formei em 2010, faz 15 anos, tá? Essa informação a gente aprendeu na faculdade em 2006. Então, há 18/19 anos. Os direitos de quarta geração, né? A gente tem os direitos de primeira geração, que são os direitos, se eu não estiver enganado, a cláusula pétrea, os direitos fundamentais e tudo mais. A gente tá indo lá para direito constitucional, tá? Primeiro semestre da Faculdade de Direito, artigo 5º da Constituição Federal de 88. O artigo 7º vai falar sobre os direitos sociais, que são os direitos de segunda geração, de segunda ou terceira geração. Aí tem os direitos difusos e coletivos e tudo mais. E os direitos de quarta geração é o direito à informação, né? Que hoje é onde está o poder, é onde está toda a grande empresa que coordena as informações, todas as grandes instituições que coordenam as informações são as instituições de maior poder. Tanto que você vê atualmente um movimento padrão de bilionários do mundo comprando veículos de mídia e de controle de informação. Então você tem o Elon Musk comprando o X, antigo Twitter. Você tem o Trump com a rede social dele. Você tem o Mark Zuckerberg com a rede social dele. Agora você tem o Jeff Bezos com a rede social que ele está buscando criar. Então, todo bilionário, toda grande instituição está preocupada em ter o controle da informação. Tá? Então, quanto mais informação você tem, melhor negócio você faz para você ter uma informação boa. Tudo que os Estados Unidos queria derrubar o TikTok porque o TikTok era da China. O TikTok é da China. Né? Então, e eu não manjo nada de TikTok. Mas eu manjo de redes sociais. Inclusive, se você quiser seguir o escritório Bruno Brand Advogados, vou fazer aqui, vou abrir um merchan. Não, nós vamos falar no final, mas pode abrir no meio aí. Beleza, então vamos lá. @Bruno Brand Advogados, @Bruno Brand, você vai encontrar tanto no Instagram quanto no LinkedIn, no YouTube, pelo mesmo @, todos os canais de comunicação com os nossos clientes, né? Então, temos uma série de vídeos no YouTube com pílulas de conhecimento para levar para as pessoas um pouco de informação, um pouco de conteúdo dedicados ao arrematante de leilão, ao cara que quer comprar um imóvel de leilão. E se tiver um podcast, chama a gente, hein? Pô, sem sombra de dúvidas, vocês vão ser meus primeiros convidados e eu vou fazer questão de pegar vocês de surpresa também. Vocês vão ver só. Surpresa. Vocês vão ver só. Eu vou chamar vocês para viajar e, na verdade, não vai ser uma viagem. Ó, vem cá, galera, vai ser um podcast agora, e vai ser ao vivo. Esse aqui é gravado, vai ser ao vivo. Pegar ele de John, hein? Ainda vou pegar ele saindo da água com o Não, mas é que eu conheço o Bruno há muito tempo. A naturalidade é mais gostosa do que a gente ficar combinando as perguntas, combinando. Vamos, deixa solto. Beleza, tá bom. E tá bom, ó, você vê que ele trouxe a Constituição de 88. Arrisquei, né? Aqui, né? Arrisquei, puxei lá do fundo do baú. Puxei o cara do fundo tá do indo baú. longe, tá indo longe. Vamos para a última polêmica aqui. Isso. Leilão de direitos, então. Olha lá, deixamos pro final mesmo, A gente hein? falou do leilão de direitos, né? Demos aquela pincelada, mas uma vez que você já arrematou leilão de direitos. Já. Alguns, imagina. Já. E para regularizar isso, você prefere auso capião ou adjudicação compulsória? O que você tem adotado assim? Vai de caso a caso? Beleza, depende, cara. Depende do caso. Se eu achar que os direitos são regularizáveis pela adjudicação compulsória, eu vou pela adjudicação compulsória. Ela é mais célere, mais limpa do que o uso capião e menos pouco palatável, ou mais palatável para o registrador de imóveis, porque o registrador de imóveis ele faz uma análise do título, ainda que seja um título judicial, ele vai verificar se o título pode ser registrado ou não. Então, a uso capião, como ela paga um imóvel e começa um imóvel do zero, é um título de natureza originária, é como se o imóvel estivesse nascendo naquele momento, o Poder Judiciário e os cartórios de registro de imóveis fazem parte do Poder Judiciário, ele é um pouco mais cauteloso com as coisas que acontecem nesse processo, para saber se de fato não existe nenhum direito que está sendo tolhido. Tá? Na adjudicação compulsória, você tem um sequenciamento de atos. O A vendeu para o B, o B vendeu para o C, o C vendeu para o D, o D vendeu para o E. O E está com um contrato de gaveta, nunca vendeu para ninguém,
e eventualmente você descobre que no caso concreto você tem um contrato que nunca foi registrado. Eu prefiro a adjudicação compulsória porque ela é mais rápida. Eu só preciso intimar o proprietário, eu não preciso intimar a fazenda federal, fazenda estadual, fazenda municipal, eu não preciso intimar vizinhos, eu não preciso intimar ninguém. Tá? Com a adjudicação compulsória eu só preciso intimar o proprietário. Só que para isso tem alguns requisitos que precisam ser preenchidos que nem sempre estão. E por que nem sempre estão? Porque o processo corre de forma atabalhoada, como a gente falou lá no comecinho, voltando porque a gente disse no começo da importância das pessoas estarem atualizadas com as ferramentas processuais, para que você faça com que o seu processo chegue no momento da venda regular. Então, já vi, por exemplo, leiloeiros levando imóvel a leilão, e isso não é culpa do leiloeiro, porque o leiloeiro ele só faz o que mandam ele fazer, certo? Obrigado. Leiloeiros levando imóveis a leilão, obrigado. oriundos de, teoricamente, uma suposta posse que o executado detinha, que foi provada pela participação numa assembleia condominial. Vou reformular isso. O cara que estava devendo participou de uma assembleia condominial e falou assim, eu sou o dono desse imóvel, na assembleia condominial. E aí constou num acordo que ele fez com o condomínio de dívidas condominiais que ele era o dono do imóvel com base na declaração dele. E a ação foi? E a ação foi, e a ação embora. foi, e a ação foi. E aí chega um momento que o imóvel vai ser arrematado. O que vai ser arrematado? Os direitos. Quais direitos? Os direitos do que o cara tá alegando que ele é. Ele tá falando que é dono. Condômino, né? Só. Então, ele tá falando que ele é... Juntou a ata de assembleia lá. Como E aí- Assinou, participou da assembleia do condômino. Não, só. e aí ele não pode participar da assembleia, Não poderia. porque ele não é proprietário. Anulou a assembleia lá atrás. Não, você eventualmente... O fato dele não poder votar não significa que ele não possa participar. Né? Então ele não tem poder de votação, mas lá tá escrito que ele se identificou como pessoa tal, tal, tal. Então você tem esse documento. Só que o que é esse documento? Cara, talvez um título de posse. Talvez. Isso Um era ânimos de dono. Isso era muito comum. Muito comum. Muito comum. Muito comum, eu sei, cara. Muito comum, muito comum. Era fora do normal isso. Fora do normal. E aí chegava esses negócios pra gente e a gente falava, cara, você tá arrematando? Você tá levando o que a leilão? Né? E aí, nesse cenário, a forma de solucionar é o uso capião, não tem outra forma. Às vezes acontece de ser levado a leilão de direitos hereditários. O cara é filho do XPTO. Até defendendo, né? Por que acontecia isso dos condôminos, sabe por quê? Não. Porque o advogado de condomínio, ele tentava intimar o proprietário. E ele não conseguia intimar. Aí ele intimava o cara que tava morando lá. Uhum. E a ação ia embora. É isso, seguia desse jeito. Seguia lá a avaliação, tudo, e virava o quê? Leilão de direitos. É isso. E acontecia tudo esse E aí- imbróglio jurídico. E aí tem uma curiosidade, e esse é um ponto muito legal para quem está no mercado há bastante tempo, né? Em 2014, a gente teve uma mudança de posicionamento. Antes acontecia isso, né? Direitos. Hoje em dia a gente fala sobre adjudicação, uso capião. Até 2014, a gente não estava nem aí para isso. Porque a arrematação era considerada, pela Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, pelo menos, um título de natureza aquisitiva originária, que é como se fosse um uso capião. Então eu comprava qualquer coisa, direitos, não direitos, direitos de posse, direitos hereditários, pro registro de imóveis, pouco importava. Era carta de arrematação, vinha com o nome lá, arrematação, auto de arrematação, leilão, virava propriedade. Isso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí, vou fazer um parênteses aqui antes de seguir, tá? O Superior Tribunal de Justiça continua entendendo que a arrematação é um título de natureza originária. Mas por que é um parênteses? Porque é um título de natureza originária para as dívidas de IPTU que estão sobre o imóvel. Só para isso. Não quer dizer que vale a mesma coisa como se fosse uso capião. Significa que você não responde pelas dívidas de IPTU. É isso que as decisões do STJ falam quando ela menciona a arrematação é o título de natureza originária, o arrematante não responde pelos débitos de IPTU. Tá sempre nessa sequência. Tá? Então, tem muita gente que pega só uma parte do julgado, do acórdão, do STJ, e fala assim, é título de natureza originária. Pode registrar, pode comprar Usa só a parte que interessa. Usa só a parte que interessa. Não usa o jogo todo, né? Aí o que acontece? Aí o arrematante compra achando que ele pode só usar uma parte do negócio. Só que ele tem que usar tudo. E quando você lê o todo não pode. Beleza? Então, fiz esse parênteses do STJ, vou voltar para a corregedoria. Até 2014, quando a gente tinha como desembargador corregedor o doutor Nalini, que foi, se não estiver enganado, secretário de Estado do governo do Estado de São Paulo, 2014, 2015, 2016, sei lá, o posicionamento da corregedoria era de que a arrematação era um título de natureza originária. Isso fazia com que, se a gente arrematasse direitos, você registrava como propriedade. De 2014 para cá, mudou o posicionamento da corregedoria. E quando muda o posicionamento, muda a forma como as coisas são compreendidas.
E aí foi o caso da arrematação, que antes era considerado um título aquisitivo originário, passar a ser um título aquisitivo de natureza derivada. Significa que se não tiver vínculo com o proprietário anterior, não registra. Então, muita gente que trabalhava antes ficou desatualizada, teve que se atualizar, se atualizou batendo a cabeça. E muita gente que veio agora pega uma parte da informação do STJ e aplica como se fosse a verdade. Não é. Tá? E isso, por óbvio, vai depender de tribunal para tribunal. Tribunal do Rio de Janeiro trabalha de uma forma diferente, Tribunal do Rio Grande do Sul trabalha de uma forma diferente. Por isso que não dá para pegar essas receitas enlatadas de sucesso de arrematar um imóvel de leilão. Porque o imóvel de leilão... Depende muito de cada localidade. Depende da localidade, do momento que aconteceu. Então, a gente teve um caso de um cliente que arrematou um imóvel em 2013, e aí ele passou por um divórcio e tal, nunca registrou o imóvel, a carta de arrematação. O imóvel foi partilhado, tal, os direitos, e aí quando foi registrar, foi agora em 2020 e tanto, ele falou, pô, mas eu comprei o imóvel e agora você está falando que eu não posso registrar ele porque eu comprei os direitos? E eu expliquei para ele, eu falei, olha, quando você comprou, em 2013, dava para registrar. Só que você não quis registrar em 2013. Porque você queria economizar com laudêmio, você queria economizar com ITBI, você queria economizar com registro. Agora, o posicionamento mudou. 2014 mudou, hoje faz 11 anos, né? Esse ano faz 11 anos que mudou o posicionamento. Pô, se mudou o posicionamento agora, o posicionamento é esse, meu amigo. E hoje, você não consegue. A gente teve que entrar com uma adjudicação compulsória. Conseguimos, por meio da adjudicação compulsória, estamos registrando agora o imóvel no nome dele. Mas até então, ele tinha comprado. Em 2013 era possível, ele perdeu a janela e agora a gente teve que regularizar de outras formas. Então, uso capião ou adjudicação compulsória? Depende. Depende do quê? Agora depende até do momento que a gente vive. Porque pode ser que mude daqui a um tempo. 3 meses, mude novamente. Beleza? Mas em resumo, qualquer um que tiver direitos tem uma solução. Teoricamente, sim. Todos teriam solução. Teoricamente, sim. Um pouco maior, né? Quando a pessoa vê lá leilão de direitos, dá para comprar. Só precisa ter assessoria especializada e estar bem capacitada para fazer esse. E às vezes paciência. Só ligar lá no Bruno Brand, então. Liga lá, pode ligar pra gente. E ter paciência, porque demora mais. Porque vai demorar mais, sem dúvida nenhuma. Então. Mas é aquela frase: o dinheiro tá no problema. Às vezes, esse é o leilão que não vai ter concorrente. Esse é o leilão que vai dar para você. Mais lucro. Vai ter mais rentabilidade, só que você vai perdendo tempo. Então você tem que pagar barato. É isso aí. Então, é uma forma de se solucionar esse problema. É importante que você saiba se o problema tem solução, porque você disse, né? Todo problema tem solução? Tem. Né? Todo problema deveria ter solução. Mas algumas coisas acabam ficando insolucionáveis. Então, por exemplo, comprou direitos de imóvel de marinha. Beleza? Você vai adjudicar. Não pode. Não vai, né? Por quê? Porque o imóvel é da União. Você não consegue transferir propriedade se o imóvel é da União. Então, quando você falou se todo direito dá para registrar, cara, a maioria dá, tá? Mas alguns não dão. E os que não dão, você tem que saber, porque às vezes, mesmo não dando para registrar, é um bom negócio. Vai ter a posse, né? Você vai ter a posse, você vai usar, você pode até vender esse imóvel. Vai ter o imóvel como o executado tinha. É isso aí, da mesma forma como o executado Exatamente. tinha. Tá? Então, é possível? Mas nem sempre é viável. E a maioria das vezes você precisa de uma assessoria jurídica especializada. E muitos imóveis no Brasil tem o índice é altíssimo que não tem matrícula, né? O índice é altíssimo. Inclusive, você falou de índice, eu queria trazer aqui um dado importante. Saiu uma notícia hoje na Exame, e aí trazendo uma atualidade sobre leilão, né? Já que o nosso podcast é Leilão Podcast, vamos trazer atualidades aqui. Saiu uma notícia hoje na Exame falando sobre o perfil dos investidores. E 47% das pessoas que arrematam imóvel de leilão hoje são para imóveis de moradia própria. Então, eles não compram para revender. Não é mais o investidor, é o cara que vai usar, então, é o cara que... a balança está meio que equilibrando. O que isso faz com o mercado? Isso faz com que o mercado esteja cada vez mais agressivo, porque a pessoa que está comprando para morar, ela tem mais fôlego do que o investidor que está comprando para revender. Porque o investidor ele não quer sentar no dinheiro. O investidor ele quer comprar, reformar e obter o lucro dele. Então, o cenário mudando faz com que o mercado mude também. Né? Então, esse é um dado que eu achei interessante trazer para cá, que abre aí diversas perguntas. Né? O que a gente pode esperar para 2025? O que a gente espera para 2026? Quanto a Selic vai impactar nisso? Quando você entrou no mercado, 15 anos atrás, né? 13 anos atrás,
era só poucos advogados de investidores. Era isso aí. Não tinha ninguém comprando para usar. É isso aí. Era só para revenda. Hoje você vê que o mercado se atualizou e 47% são usuários finais, né? Isso aí. É o cara que pode pagar ali mais do que um retorno de 20% na taxa líquida de retorno. Então, com certeza, acho que teremos bons nomes aí. O mercado de leilões ele vai ter uma evolução muito grande. Sim. Vai ter mais pessoas entrando. A gente vai precisar estar mais à mostra, né? Como leiloeiro, como advogado. Porque o que eu espero, cara, desse mercado para 2025, vocês nem perguntaram, mas eu já tô incrementando aqui o podcast. Eu que sou o convidado, mas o convidado é que manda aqui no Leilão Podcast. Então, eu sou o convidado e vou falando aqui as coisas que vem na minha cabeça. O que eu espero, cara, e na verdade o que o mercado da leiloaria espera para esse ano de 2025 e 2026 é uma quantidade absurda de imóveis sendo levados a leilão. Uma quantidade gigantesca de imóveis sendo levados a leilão. Porque a economia vai mal. E quando a economia vai mal, e a economia está indo mal pelos próprios mecanismos que o governo federal tem para fazer com que a inflação seja contida, que é o aumento da Selic. Você aumenta a Selic para reduzir a inflação. Só que a inflação existe porque tem muito mais gente comprando, e aí quando tem gente comprando, o preço do produto sobe, e a inflação é medida pelo aumento do preço do produto. Então, o que o governo faz? Ele fala, olha, vou aumentar a taxa Selic, porque aí você não vai comprar, o crédito vai ficar mais caro, o crédito ficando mais caro tem menos investimento, tendo menos investimento tem menos produto, eventualmente uma demanda é menor na área, o teu dinheiro fica mais rendendo do que no mercado investido, e aí você tem uma deflação, que é você tem a diminuição da inflação, beleza? Só que quando você tem a diminuição da inflação, significa que o mercado como um todo está esfriando, porque as pessoas estão comprando menos, tá? Quando a gente chega nesse cenário que o mercado está esfriando, a economia ela fica estagnada. E aí, eventualmente, se a tua empresa não está crescendo, você vai contratar mais gente? Não. Se o teu produto não está saindo da prateleira, você vai contratar mais gente? Não. Provavelmente você vai demitir gente, porque o teu produto não está sendo vendido. Você construiu uma fábrica nova, só que você não tem mais como vender tanto carro, porque o crédito está caro. Você abriu uma fábrica de cimento, mas você não tem mais como vender tanto cimento, porque o crédito está caro, ninguém está comprando mais imóveis, ninguém está comprando mais carros, as pessoas estão alugando imóveis, as pessoas estão alugando carros. Então, o que eu acredito é que a gente vai ter uma quantidade exponencial de imóveis sendo levados a leilão, porque muita gente vai estar ou já está endividada, né? Então, eu acredito que vai ter muita oferta no mercado, e para quem tem dinheiro, o momento de comprar é quando tem muita oferta no mercado, porque aí você não tem disputa. E a não ser que o Brasil quebre absurdamente, e se a gente teve a Argentina aqui do lado, que viveu maus momentos por décadas e está se reerguendo, eu duvido que o Brasil não vá se reerguer, né? Então, a gente já tem uma projeção de Selic pelo Banco Central de reduzindo nos próximos anos. A ideia é chegar em 15% esse ano, depois 12% e alguma coisa no ano que vem, depois 10% daqui a 2 anos. Então, já há um movimento de derrocada da Selic. Eu acho que o momento de arrematar imóveis é 2025, 2026. Quem tem dinheiro em caixa vai fazer excelentes negócios, cara. Sem dúvida nenhuma. Dessa matéria, eu até tenho uns dados aqui, foi de 2024, foram 192 bi, foi o número negociado em leilões no Brasil. E há uma expectativa deste ano num crescimento de mais de 40%. Vamos lá. Então a gente tem mais quase 300 bi aí em leilões para serem vendidos, a expectativa, né? Uhum. Claro. E dessa outra matéria sobre os 47% que são investidores usam para moradia, né? O mais legal é que a taxa de idade deles, né? A faixa etária é a geração millennial. São os millennials, sim. Millennials, né? Nós somos millennials. Nós três aqui somos millennials, que é o 31 a 50 anos. É isso aí. Então você que tem 31 a 50 anos, tá na fase aí para você comprar imóvel de leilão. Então não vá buscar no portal imobiliário, vá nas grandes leiloeiras, busque, contrate os advogados aí para lhe assessorarem com toda a maestria e você ter o seu primeiro imóvel de forma com leilão, né? Sem dúvida, economizar um bom dinheiro, né? Porque qualquer 10, 20% de economia num imóvel, a gente está falando de centenas de milhares de reais. Milhares de reais. Então, é super interessante. E
pra você que quer arrematar imóvel de leilão, cara, fica ligado no Leilão Podcast aqui, porque os caras são feras mesmo, viu? Não, Tô muito impressionado. legal esse O negócio bate-papo. é profissional aqui. Que aula, hein, cara? Que aula, Que Bruno. aula. Não, você viu que você falou, né? Que Cara, tem um cara que quanto fala tempo eu tô pra falando caramba. aqui, cara? Não, a gente tá... Era Nossa, programação, era acho uma hora, que- já tá 1 hora e alguma coisa. Desculpa, gente. Desculpa Não, aí, vocês desculpa estão vendo a nada. gente aí. Ficam palavras... Depois corta, depois já, corta. Já foi professor. Conta aí sua história como professor. Ah, fui professor, também. é verdade. Sou professor ainda, na verdade. Dou aula no curso de pós-graduação em Direito Notarial e Registral na cadeira de leilão de imóveis. Na cadeira de leilão, né? Que como é notarial e registral, é leilão de imóveis. Fui professor de ensino médio, pós-graduado, 2 pós-graduações, um MBA. Gosto pra caramba de falar sobre leilão de imóveis, muito mesmo. Eu nem sei porque eu gosto tanto, cara, mas é um negócio que, assim, tá dentro de mim, né, da minha natureza gostar disso. Eu gosto da dinâmica, eu gosto de fazer boas oportunidades, eu gosto de conversar com as pessoas sobre leilão de imóveis. Vocês viram que eu não paro de falar porque, cara, não pela quantidade de conteúdo que tem, mas pela... Amor ao leilão. Cara... Tá no topo da tua lista no escritório, Cara, né? tá É assim. o top 1, né? É o top 1 do escritório. O top 1 do escritório é a área de leilão de imóveis. E eu acho que todo brasileiro deveria ter o direito de arrematar a casa que vive em leilão. Pra mim, depois que eu comecei a entrar nesse mercado de leilão, isso faz esses 13 anos, em 2012, eu comprei o meu primeiro imóvel em dezembro de 2012. Tá? Então eu arrematei pra mim em 2012, mas eu assessorei outras pessoas desde fevereiro de 2012. Então, se eu... Logo no primeiro ano você já comprou o No teu primeiro imóvel. ano eu comprei meu imóvel. E aí uma informação importante, tá? Às vezes as pessoas estão ouvindo isso e estão falando, porra, fica fácil, né? Tem lotado de dinheiro na conta, filho de papai, não sei o que lá. Cara, eu tinha 20 mil reais na conta que eu consegui durante esse ano e peguei 30 mil reais emprestado, tá? Então, juntei com mais um outro maluco que era doido da cabeça, vendeu o veículo dele. Manda um abraço pra ele, quem quer, conta aí. É o Felipe, um abraço pro Felipe, que é um grande irmão meu, sócio meu até hoje em investimentos de leilão de imóveis. A gente compra até hoje imóveis de leilão. E ele tinha um veículo que ele vendeu. Eu tinha 20 mil reais, 30 mil reais emprestado, a juros de 1% ao mês. E foi assim que eu comecei, em dezembro de 2012. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. E depois que eu arrematei imóvel de leilão, eu sempre achei que as pessoas estavam querendo me enganar. Todo e qualquer vendedor de imóvel eu achei que queria me enganar. Porque eu falei, meu... Corretor, assim, tá dizendo? Qualquer pessoa, corretor, proprietário. Eu falei, cara, teu imóvel não vale isso. Eu compro teu imóvel com 30% de desconto no mercado de leilão, com 40% de Ainda desconto. parcela em 30 vezes. Ainda parcela em 30 vezes, Uma depende taxa do muito caso. pequena. Sabe? Então, assim, eu comecei a... Eu não acreditava mais nas pessoas que me vendiam ou me ofereciam coisas. Não, eu não sei como isso não é ensinado na faculdade. Isso deveria ser ensinado no ensino médio. Isso deveria ser ensinado no ensino médio, cara. Né? Isso é um Você absurdo. ter possibilidade, principalmente na nossa cultura, que a gente tem um sonho da casa própria, você ter a oportunidade de comprar o seu imóvel pagando muito menos, deveria estar na grade do ensino fundamental e do ensino médio, como fazer para encontrar imóveis de leilão, quais as ferramentas para você desocupar um imóvel, por que o imóvel de leilão tem que ser prestigiado pelo governo, tem que ser prestigiado pelo legislador, porque existe uma função social por detrás que é pouquíssimo explorada, porque as pessoas que têm acesso ao conhecimento são pessoas com grande capital. Mas se isso de fato, se esse trabalho que vocês estão fazendo fosse feito de forma constante por diversas pessoas, não só por vocês, a gente teria um país com muito menos pessoas endividadas, teria um país com muito mais justiça social do que a gente tem hoje. Então, você vê, a gente está falando de leilão e a gente está falando de justiça social no mesmo local, né? Porque você consegue fazer desde que você tenha canais de comunicação como esse que consigam entregar a informação boa e gratuita para diversas pessoas. Então, por isso que eu não economizei nada aqui de palavras. A gente já teve presença, assim, em prefeituras que ela queria promover um grande leilão na execução fiscal de uma X prefeitura para que viessem pessoas fazer acordos. Tá vendo? Não era para fazer o leilão e vender, não. É para vir para falar assim, ô amigo, o contribuinte, se você não vier aqui fazer um acordo, você vai perder. E deu certo, e dá certo, né? Então isso é uma ferramenta também, né? É uma ferramenta. A gente provoca muitos acordos. Os leiloeiros têm essa missão nos processos. É o poder preventivo do leilão, né? Exato. Isso muito voltado à área criminal também. O crime, a pena do crime, ele tem um caráter preventivo e punitivo.
preventivo. Por que eu não mato ninguém? Às vezes morro de vontade, mas por que eu não mato ninguém? Não é o do usufruto, não. Né? Não, Você não é quer o cara do matar. usufruto. Esse daí quem quer matar é o meu cliente. Por que eu não mato ninguém? Porque eu sei que eu vou ser preso. Tá lá previsto no artigo 121 do Código Penal. Homicídio, matar alguém, pena de tanto a tanto de reclusão. Tem um poder preventivo. Qual o punitivo? Olha, mesmo tendo essa norma, eu ainda assim falei, cara, beleza, vou matar. Esse cara merece. Então, vou ser punido pelo Estado. Né? Então, o leilão, ele tem esse caráter preventivo também. Olha, eu vou pagar, porque se eu não pagar, eu vou ser punido. perder. Qual que é a minha punição? Eu vou perder o imóvel. Então, cara, uma mega de uma ferramenta, isso devia ser ensinado na escola estadual, municipal, escola privada, ensino médio, ensino fundamental. As pessoas tinham que sair sabendo finanças e leilão de imóveis. Economia e leilão, né? É. Tá ligado? Pra você comprar, você precisa fazer uma breve Sim. economia. Sim. E, Brunão, já pra gente chegar nos finais, conta pra nós um sonho teu. Um pessoal, Beleza. pro pessoal conhecer você na sua forma, né, como pessoa, e um profissional também no escritório. Beleza. Bom, um sonho pessoal. Cara, fica muito ligado, sabia? Uma coisa com a outra. Mas eu vou tentar dividir bastante aqui. Eu vou começar pelo sonho profissional, que é mais fácil. É mais fácil. Eu tenho uma grande meta, uma BHAG, né? Big... BHAG, Big Ambitious... Big Hair Ambitious Goal. Alguma coisa assim. É uma meta grande, ambiciosa e cabeluda. Tá? Meta grande, ambiciosa e cabeluda. Uma meta grande, ambiciosa e cabeluda. BHAG. Big Hair Ambitious Goal. Ambition Goal. Qual que é a minha BHAG, né? Minha meta grande, ambiciosa e cabeluda? Eu quero ter, dentro do meu escritório, 1 bilhão de investimento em imóveis de leilão. Nós não estamos longe disso, por óbvio. Não estamos no começo, né? Mas estamos caminhando. São mais de 350 milhões de reais já arrematados dentro do imóvel, em VGV. Eu busco chegar a esse 1 bilhão de reais, porque eu acho que esse vai ser um número impactante para mim como profissional. Falar, caramba, eu já movimentei tanto dinheiro assim no mercado. Você vê, se você for pensar nos números que foram oferecidos, eu tô falando... Você estaria com 0,5% do Brasil. Brasil. Eu tô falando em 0,5% só. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Então, para mim, é uma meta audaciosa, cabeluda, porque demanda muito trabalho, são muitos imóveis analisados, muitos imóveis investidos, e fazer isso com segurança. Não é só fazer por fazer. É fazer 1 bilhão de reais investidos de forma segura, né? Fazendo com que as pessoas tenham vontade de continuar investindo. E, cara, com relação à minha meta pessoal, eu quero principalmente ser feliz com a minha esposa e hoje com o meu cachorro, ainda não com os meus filhos, né? Não sabemos se teremos, mas se tivermos, ser feliz com os nossos filhos. Quero viajar para surfar em Mentawai, tenho essa... Você vai me chamar essa, a gente vai junto. Eu tenho essa... Eu acho que todo surfista tem, né, cara? Cara, como é que você não foi aí? Surfar, olha lá, tá vendo? E ó, eu já chamei muitas vezes. Todo surfista quer ir pra Indonésia, quer ir lá pra região da Indonésia, onde tem as melhores ondas do mundo. E, cara, eu acho que essa daí seria uma grande realização pessoal. E acho que é isso, cara. Tá feliz com a minha família, junto com as pessoas que eu amo demais, com os meus amigos, surfando com as pessoas que eu gosto, sendo feliz, aproveitando as coisas simples da vida, que eu acho que é uma das coisas que o esporte faz com que a gente, principalmente esse esporte, né? Você ser feliz porque você tá às 5h30 da manhã acordando e vendo o pôr do sol, o nascer do sol junto com você, de dentro do mar, né? Isso daí não tem... Cara, não tem. Pra quem... Se você não surfa, surfe, cara. Você surfou hoje? Não, hoje eu não surfei, hoje, cara. Com a minha filha de 4 anos, eu vi, cara. eu inclusive acompanhei, achei muito legal isso daí, cara. Não surfei hoje, eu acordei, já comecei a trabalhar. Porque Mas não surfe, né? Faça um esporte. Faça um esporte, isso qualquer esporte. Né? Esporte é vida. Então acho que é vida, isso. Minha meta pessoal é ser feliz o máximo possível, estar perto das pessoas que eu amo e conhecer essa região, esse paraíso do surf que é. E minha meta profissional, sem dúvida nenhuma. Big Hair, qual o nome? Vou gravar esse nome aí. Big Hair Ambition. Não, mas fala em português. Meta grande, ambiciosa e cabeluda. Mas não é cabeluda. Grande meta, ambiciosa e cabeluda. Não é tão cabeludo, então. Eu tô a 35% dessa... Quer dizer, falta 65% dessa meta, né? E eu tô trabalhando já faz 13 anos. Então, é que agora começa a ficar mais fácil, você né? precisa aumentar o volume agora. É isso. No começo é mais difícil pra tracionar. Depois que traciona, fica mais fácil. Tá com a equipe depois fica um pouco montada. mais fácil. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos aí, Brunão. E deixa aí seus contatos aí, quem quiser beleza. falar com você. Bom, quem quiser falar comigo,
Vou deixar meu telefone pessoal pra vocês, tá? O DDD é 13 981 11 12 13. Eu posso estar aqui fazendo uma loucura, eu espero que não. A gente vai fazer um corte só com esse número. 100 mil visualizações, liguem pro Bruno Branco. Mandem oi no WhatsApp dele, pessoal. Quer falar sobre leilão? Manda ali também. Quer falar sobre leilão? É 13 981 11 12 13. O arroba é Bruno Brandi. O Bruno é com 2 N's. O Bruno Brandi Advogados também, arroba Bruno Brandi Advogados. Tanto leilão, tanto Instagram, quanto YouTube, quanto Facebook, qualquer tipo de mídia social. Arroba Bruno Brandi, Bruno com 2 N's, ou arroba Bruno Brandi Advogados. Para falar comigo pessoalmente, 13 981 11 12 13. Se você quiser bater um papo sobre leilão, cara, eu adoro isso. Pode me ligar, pode conversar. Se chover ligação, se chover contato, pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou responder todo mundo. Vou tentar responder todo mundo. Chame no WhatsApp, então. Chama no WhatsApp, que é mais fácil. E se quiser falar com a gente no escritório, é 13 30 26 70 89. Mas acompanha a gente nas redes sociais, que ela tem muito conteúdo legal, bacana. E eu espero que os cortes disso daqui estejam disponíveis para eu poder vamos estar. bagunçar a rede social lá da galera. É isso aí, valeu, Brunão. Valeu. Meu irmão, obrigado. Ó, e pessoal, irmão, a gente muito abriu obrigado. Vou contar pra vocês, era pra ser uma surpresa, né? Foi uma surpresa, mas a gente abriu o Instagram do Leilão Podcast, é Leilão PCast, tá aqui embaixo também, Leilão PCast, e o Bruno foi nosso 5º seguidor. É isso aí. E ele desconfiou. Ele falou, cara, Adriano, Daniel, Grupo Lance, Leilão PCast, que é isso aí? Foi Aí isso aí eu mesmo. falando, vem aqui, ele não sei o que, então ele descobriu, ele sabia em tese que ele, Eu o que ele imaginava. estava fazendo. Eu imaginava. Mas resumo, sigam lá, ó, Leilão PCast, eu, Adriano Piovesan, @cruz.danielmelo. e um grande abraço, até a próxima e que venham mais notícias aí sobre esse mercado que vai 2025, Calma, 2026. antes da gente terminar, eu posso fazer um negócio que eu sempre quis, Por cara? favor. Pode. Eu vi ali que tem um martelinho de leilão. Eu posso bater ele, Você nunca cara? fez isso? Você nunca Cara, eu vendeu, você nunca foi eu. fiz isso, Cuidado. cara. Mas eu a gente sempre não faz, quis isso tá na fazer. minha mesa lá, cara, mas a gente não usa, né? Cara, desculpa aí, A pessoal da produção, se esse barulho vai causar com vocês aí no Seja você o microfone. leiloeiro, então. Encerra o programa. Bom, então é isso. 1, 2, 3. Vendido. Leilão Podcast. Valeu. Valeu.